Bem-vindo, bem-vinda. Podcast de número 22 para conversar aí a respeito de um tema, diria, bacana demais, animal. Por quê? Porque fala de algo que cada vez mais e mais a gente ouve aí na situação dos bastidores, dos diálogos, ouvimos na mídia, que é a situação das startups. Provavelmente, em algum momento, você ouviu falar sobre esse termo, startups. E vem aí algumas indagações. O que é startups? Como abrir startups? Como fechar uma startup se der errado? Às vezes pode acontecer. 70% das empresas que se abrem aqui no Brasil não passam aí dos 3 a 5 anos em estatística. E se fechar, tem que fechar certo, para não ficar com uma dor de cabeça e, às vezes, durante o resto da vida. Cuidar do início até o fim. E para conversar hoje a respeito do tema startups, está aqui um querido, não conhecia pessoalmente, conheci hoje. Eu confesso a você, achei que era baixinho, cara. Mais alto, tem mais, deve ter uns 1,80. Doutor Matheus. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o convite, tá, Matheus? Coração se alegra demais. Queria dizer primeiramente uma boa tarde para o Dr. Moraes, também não conhecia pessoalmente, uma pessoa boníssima, já ouvia falar muito do doutor, então todos os comentários são verdade, faz jus à fama de bom coração que tem. Né? Então, já conheci o Dr. Marcelo, que eu acho que trabalhou com o doutor, né? Ele fez algumas matérias comigo, então já troquei alguma ideia com ele, então conheci o doutor por meio dele. Né? E conheci um pouquinho aqui a estrutura, a equipe, todo o pessoal que faz parte aí dos bastidores. Então, uma grande equipe. Quero parabenizar pela estrutura, obrigado, né? Por essa iniciativa de chamar os colegas advogados, né? Para mostrar que não é tudo concorrência. Nós sabemos que dentro do direito existe, sim, um certo preconceito com outro profissional. Né? Mas hoje aí estamos vindo quebrando paradigmas. Cada vez mais o doutor também faz parte da jovem advocacia. Né, pelo número da OAB, eu fiquei fazendo as contas, acredito que aí deve estar entre os 5 primeiros anos. Exatamente. Então, na tampa. Estamos começando. Né? 6 aninhos. E eu vou te dizer, doutor, tem aí um jargão popular que diz que um advogado ele meio que vai não se consolidando, mas aprende a advogar depois dos 5 anos. De fato, eu acredito nisso, mas que com o advento da tecnologia, a internet, a informação de uma maneira mais fácil de ser obtida, se comparado aí a uma década atrás, hoje dá para acelerar um pouco mais o processo, né? Diria que tu, Matheus, essa galera que está vindo aí no ano de 2024, 2025 para advogar, vai poder acelerar a situação do processo para obtenção do conhecimento, né? Se comparado ao tempo que a gente levava antes, que realmente era 5 anos, tá? Então, digo de uma maneira tranquila que estou aprendendo realmente a advogar agora. Estamos entrando aí, passando dos 5 anos, né? Um pouco mais de meia década. Obrigado pelos elogios. A gente fica lisonjeado, tá, doutor Matheus? Mas eu te interrompi. Peço até desculpa. Não, tranquilo. Esse começo de carreira a gente sabe que é complicado, né? Sim. Então, eu venho de uma nova advocacia, buscando um posicionamento cada vez mais fervoroso nas mídias sociais, Sim. mas nunca se esquecendo do corpo a corpo, né? Então, até é uma estratégia que utiliza em qualquer área da tua vida, o olho a olho sempre vai ser o mais importante. Né? Em que pese nós estamos aí atravessando sim, uma era digital, a advocacia está cada vez mais digital, com audiências online, né? O doutor provavelmente já enfrentou muitas audiências no vídeo, né? Só que o olho a olho continua. Então, nós buscamos, nesses primeiros anos, né, ser conhecido pelo nosso nome. Né? Sim. Então, é buscar estar na rua, entender o cliente, entender o anseio do teu amigo, né? Inclusive, hoje de manhã eu tinha uma reunião com a doutora Larissa. Nós dialogávamos sobre a evolução da advocacia na situação do direito. E dizia para ela a seguinte situação: doutor, a gente tem que ganhar tempo. Aí o que eu dava para ela como opção? Sugeriria para ela o seguinte: hoje, como que funciona mais ou menos a estrutura do escritório? Nós temos o marketing do escritório. O marketing do escritório, ele traz a situação do cliente para o assessor, e o assessor, ele
manda para a situação do advogado. Então, tráfego pago, assessor do advogado e advogado. O que dizia, né, para a doutora Alessa, o que tu acha da gente encurtar, às vezes, o atendimento? Ou seja, eu pegar o cliente, mandar direto para ti, doutora Larissa, e tu não marcar consulta. Não marcar consulta. Apenas e tão somente ter um diálogo pelo WhatsApp, pegando todas as informações, fechando o contrato sem a videoconferência e sem a consulta física. E daí a doutora Larissa me dizia o seguinte, indo de encontro à situação do que tu relata. E eu vou te dizer que eu sou meio para frente com relação à tecnologia, querendo até tirar a consulta da jogada, né? Já vou não fazer uma consulta, vamos ganhar dinheiro logo. E ela dizia exatamente isso, doutor Matheus, da importância de ainda ter, ainda que de uma maneira online, de preferência física, o olho no olho. O olho no olho. Então, tem sim uma importância. Me familiarizo a situação do teu pensamento. Sou obrigado a concordar com a situação da doutora Larissa, porque tem sentido isso. Tem sentido. E o cliente, às vezes, se ele estava meio que ali um pouco que criando uma situação que não existe, quando tu olha no olho, ainda aqui pelo vídeo, na consulta por videoconferência, ele traz a verdade à baila. Não que a gente vá criar uma ideia de que o cliente está mentindo, algo nesse sentido, mas a gente pergunta de uma maneira um pouco mais perspicaz e daí traz tudo em detalhes, né? Doutor, mas se me permite a pergunta, para começar aí, indo direto para o que o nosso ouvinte ele tem interesse em ouvir, que é o seguinte. O que é essa situação da startup, doutor Matheus? Então, uma dúvida muito recorrente, eu também mergulhava nesse mar de dúvidas há um tempo atrás, e a startup entrou na minha vida, só para um pouquinho para contextualizar antes de dizer o que é startup, faz mais ou menos 2 anos, um pouquinho antes de eu começar a advogar. A gente sempre ouviu o termo startup, porque o marco legal é de 2018, né? Sim. Então, tu tem esse período, né? Então, vamos botar 2 anos atrás, 2022. E teve um primo meu que decidiu montar uma startup. Ele falou assim, Matheus, estou com uma ideia de montar uma startup. Juridicamente, o que isso muda? Eu falei, cara, eu não sei muito bem. Tinha recém saído da faculdade, estava começando os primeiros passos na advocacia, né? Eu falei assim, cara, que a gente nunca sabe o que não diz, né? Então, assim, eu vou estudar e depois, daqui um mês, nós batemos um papo para falar sobre. Então, comecei a estudar sobre startup, fui me especializando e ele foi o meu primeiro case de sucesso com advogado de startups. Então, que massa. Iniciamos a empresa dele lá de Joinville, hoje já está consolidada no mercado, é uma startup voltada para o mercado imobiliário. Então, o exemplo da Nubank, né, que é uma startup que veio, uma fintech, que a gente chama, que é uma startup voltada para o mercado financeiro, que veio trazer uma nova forma de se pensar quando você fala em banco. Hoje, quem não tem Nubank, é muito difícil tu conhecer uma pessoa que não utiliza esse serviço. Né? A maioria tu vai falar, não, Nubank ou um C6 Bank, Inter, que são tudo empresas que vieram depois da iniciativa da Nubank, que é uma startup aí dentro do jargão do mundo dos negócios voltado para startup. Nós chamamos de uma startup unicórnio, que passou de um valor de $1 bilhão e hoje já está aí consolidada como um grande banco, mas começou como uma startup. Então, o que me chama a atenção é escalar. Porque, assim, o que permite que o negócio ele realmente nos permita ganhar mais? É atender de uma maneira diária um número maior de clientes. Nós, enquanto operadores de direito, o nosso tempo nas 24 horas, ele é finito, logo é finito, né, o número de clientes que a gente pode atender nesse dia. Quando que a gente escala, né? Quando a gente consegue tornar a situação do nosso atendimento, entre aspas, robotizado, né? Então, eu lembro que uma vez eu fui comprar a situação de um produto pela internet e entrei na situação do respectivo site, conversei com o robô, e o robô ele foi me seguindo e tendo as respostas prontas de uma maneira escalável, até me entregar o produto, sem, salvo o melhor juízo, pelo que eu vi, a presença humana naquela compra.
Então, a startup é mais ou menos nesse sentido. Criar ali uma empresa que ela escala sem necessidade da presença humana para vender algum tipo de produto. Isso. Aí, uma startup ela vem para realmente quebrar o padrão do mercado, né? Então, Uhum. quando se fala em startup, geralmente é algo que vem inovar a forma de tu consumir algum determinado produto. O que Sim. tu usou o exemplo do WhatsApp robotizado, né? Sim. Em decorrência dessa proximidade com startup e essas empresas de tecnologia, eu acabo frequentando muitos eventos. Então, ano passado eu tive a oportunidade de estar no Rio Innovation Week, no Rio de Janeiro, que é a maior feira de tecnologia e inovação do mundo, e também em Caxias do Sul, na segunda Feira Brasileira do Grafeno, que também tinha amostragem de empresas de ciências e tecnologia e inovação, né? E lá eu pude ver muitas empresas com esse atendimento robotizado do WhatsApp. Só que ao invés de estar aquele robô que é comum, quando tu entra, por exemplo, para pedir um lanche, que já vem um menu e tudo Sim. mais, que até aqui em São João Batista, se for pedir em qualquer lanchonete, já tem Sim. esse atendimento, eles buscaram humanizar esse atendimento. Boa. Então, como se fosse uma pessoa falando contigo, para quando ter, às vezes, depende do produto, não segue no chat robotizado, para quando ter essa mudança de sair do robô para ir para um atendente, manter o mesmo padrão de conversa. Então, eles colocaram uma linguagem humana na máquina. Então, é uma startup. Ele buscou trazer algo que quebrou o padrão só do robotizado ou só do orgânico e mesclou os dois. Sim. Então, é um grande exemplo do que é uma startup. Também essas empresas que robotizam o chat do WhatsApp. Mas esses dias, doutor, eu fiz um teste com um chat de WhatsApp aqui no escritório. O caos. O caos, tá? Até eu comentei com a pessoa que me vendeu o produto o seguinte: olha, para o meu cliente, pessoa física, de benefício previdenciário e ação trabalhista, não tem como. Porque a pessoa, ela clica no depois clica no depois clica no fica clicando no direto. Teria que achar uma outra tecnologia mais didática e de forma um pouco humanizada. Porque esses chats que eu pesquisei, eu peguei o melhorzinho do mercado e fiz um teste, não conseguimos adaptar aqui no escritório. Porque o que eu quero? Fazer cada vez mais com menos pessoas. Esse é o objetivo fim, né? Escalar. Se eu te perguntasse, Dr. Matheus, teria a possibilidade de nós, enquanto operador do direito, para fins de a gente chegar até o cliente, criar alguma startup? Olha, é uma boa dúvida para... Sim, porque o que eu falo aqui? Eu falava sexta-feira passada, eu conversava com um rapazinho que ele cuida do setor de benefício previdenciário aqui em São João, outra pessoa cuida do setor de direito previdenciário lá em Tijucas, e eu dizia para ele, olha, qual que é a ideia? Nós vamos aumentar o número de clientes sem aumentar o número de pessoas, e quando haver necessidade de contratar um terceiro, a gente contrata ou uma pessoa ou uma tecnologia. Só que essa pessoa não vai estar no escritório. A gente vai contratar uma pessoa para trabalhar em home office, para pagar por peça, por tarefa, né? Ou então uma tecnologia para ajudar a fazer ou a petição, etc., mas não mais pessoas para estar aqui dentro do escritório. Ou comprar o produto pronto, né, o serviço ali pronto de um outro advogado, né? Ou então a gente comprar alguma tecnologia, para a tecnologia fazer a ação sozinha, para a tecnologia fazer o processo sem necessidade de mais pessoas, mas colocar ali a tecnologia. Eu vou te dizer que eu tenho um pensamento um tanto quanto muito positivo nesse sentido, da gente trazer a tecnologia. Bom, exemplo é o Poder Judiciário, os robôs aí julgando. Eu vi até uma situação quando falava que o robô iria dar os despachos em alguns julgamentos, né? Tinha nos comentários lá um advogado falando, né? Pelo menos o robô não vai ter erro de português. Mas, doutor, e tu chegou a pensar em alguma coisa nesse sentido para escalar? Sim. Não necessariamente no trabalho da advocacia, mas eu sou sim fundador de uma startup que é Conta aí, voltada para o mercado jurídico, é uma PropTech, além de ser uma LegalTech, que é do mercado jurídico, é uma PropTech, porque de início vai atender o mercado imobiliário,
mas depois eu vou buscar expandir em outros mercados. Cara, que bacana. O nome da empresa é Negócio Verificado, né? E eu faço verificação de negócios. Hoje, por exemplo, quando tu vai comprar um apartamento, tu sabe que é dever do corretor praticar a corretagem de forma zelosa, a atender melhor o cliente. Então, ele vai ter que tirar todas as negativas e tudo mais. E como o nosso escritório, o foco é no imobiliário, por mais que eu atenda, minha especialidade, em empresas e startups, o carro-chefe do nosso escritório, né, dentro da composição da equipe, é o mercado imobiliário. Então, é trabalhando com construtoras, com loteadoras, com imobiliárias. E nós vimos essa necessidade crescer das pessoas, essa carência de segurança jurídica nessas transações. Às vezes eu vou comprar um lote, às vezes eu vou comprar um apartamento e eu nunca sei certinho qual que é a documentação. Eu sei que preciso pegar uma matrícula, que eu preciso tirar as negativas, mas eu não vou mais a fundo do que isso. Eu faço aquele serviço raso, né? E existe um processo, o doutor provavelmente já ouviu falar, que é a due diligence, né? E eu peguei a due diligence, né? Antigamente era eu e a minha outra sócia nessa empresa, só que agora, por motivos de negociações, ficou comigo. E nós pegamos e fizemos a due diligence de uma negociação, mas uma due diligence de forma tecnológica. Temos um sistema próprio para isso. Entra o cliente, tu vai comprar um apartamento, tu vai dizer, esse apartamento é meu ou não é meu? Não, é meu. Não é meu, estou querendo comprar. Você vai colocar as informações, se o apartamento tem matrícula, você vai colocar o número da matrícula, e eu faço todo um estudo dessa negociação, jogando com todos os problemas jurídicos que pode ter, se a pessoa ou se a empresa que está negociando ou alienando o bem tem algum histórico perante ao Poder Judiciário, seja em qual instância que for, em qual comarca que for. Então, faço todo esse estudo e entrego o documento pronto para um corretor, para uma construtora que vir a utilizar o nosso serviço. Né? Isso falando do mercado imobiliário, né? Agora, falando do mercado empresarial, para um M&A, que é uma fusão, uma aquisição, para uma rodada de investimento, nós sempre fizemos essa averiguação das partes que estão. Sempre, claro, no olho de quem contrata. Se for o vendedor, no olho do vendedor. Se for o comprador, no interesse do comprador. Cara, mas que massa te ouvir. Tá aí, sem querer ser evasivo, e antes de fazer essa pergunta, vou trocar uma ideia aqui com a nossa mestra, Thay. Diz aí pra nós, Thay, tudo certinho com a gravação? Saiu aquele ruído? Saiu mesmo? Aê, por isso ela tá na ponta. Doutor Matheus, cara, mas bacana, tá, as informações. A gente fica lisonjeado aí em ouvir isso. E vem aí a seguinte pergunta, porque tá nos olhando aí um monte de advogados, cara. E todos nós com um desejo de cada vez mais ganhar dinheiro. E pode ser feito, aí tu tá falando da questão envolvendo uma compra e venda de um imóvel, mas tem a questão envolvendo uma aposentadoria, tem uma questão envolvendo o final de um relacionamento, tem uma questão envolvendo a compra de um imóvel só por contrato de compra e venda e tantas outras situações aí que o direito pode trazer para nós e que tu pode fazer uma checagem em tese, né, por um meio tecnológico, né, para ter ali uma visão mais, ainda que seja genérica, mas tem uma visão num primeiro momento, né. Se eu fosse pensar numa empresa, numa startup, o que hoje seria o custo para organizar, né? Teria o custo de documentos, teria o custo tecnológico. Se tu for pegar lá o custo tecnológico e de documentos que tu teve para abrir essa startup, vamos trazer para os dias atuais, o que gastaria? Olha, depende muito da equipe que tu forma para abrir essa nova empresa, né? Ah, tem que ter equipe, não é só uma tecnologia? Isso, não, tem que ter equipe. Eu tive, para começar, tinha minha sócia, Sim. Tivemos um engenheiro de software, Sim. que foi contratado, né, em um serviço avulso, né? A parte de identidade visual, porque um dos grandes pontos que eu bato nessa advocacia é a questão da marca, da identidade da tua empresa. Então, tivemos o desenvolvimento da nossa identidade visual e toda a questão do marketing, né? Postagem e tudo mais, preparação de conteúdo. Então, juntando tudo isso, eu até fiz a conta recentemente e eu não acho um investimento alto, tá? Mas vamos colocar ali que foi em torno de R$7.200. Nossa! Para criar sistema. Ah, tudo. pouco, pô. Bem Meu Deus pouco. do céu. Hoje, qualquer empreendimento físico, tu não foge dos 50. Não, tu vai me perdoar se eu, 50 mil abre um... Cara, 50 mil passa trabalho. Isso. Passa trabalho. Fora que tem os gastos que são recorrentes, tem os custos mensais, né? Contabilidade,
Tem a questão de imposto, que no Brasil paga-se, não Isso. paga-se pouco, né? E hoje, e de colaborador hoje, efetivo lá para tocar? Isso. Essa empresa hoje, por se tratar de uma startup, a estrutura dela é reduzida. Então, hoje é só eu. A minha equipe sou eu mesmo. Bah, que Então, massa! começa com uma estrutura por trás, um back, até Aham. deixar pronto. E hoje é só eu. Tenho o site, então tudo que eu preciso está na internet e eu consigo fazer 100 processos simultâneos. Se eu tivesse 100 pessoas querendo me contratar, eu consigo fazer os 100 agora. Mas daí a pessoa lá acessa essa empresa, né? Isso, Ela informa, mas é tu que faz e depois manda para ela. exatamente. Ah, não é a empresa que faz de uma maneira automática. Ela vai Não, lá, mas daí tu faz tudo e isso. manda. Entra, né? Eu Aham. consigo ver as pessoas que se cadastram. Tem o meu sistema que aí trabalha de Sim. uma forma Daí bem ela deixa o específica. cadastro e depois tu entra em contato com ela ou ela já manda os documentos, daí tu Tudo faz e manda? não tem contato nenhum direto, é tudo pelo sistema. Ela entra, Cara, que acompanha tudo animal, ali. meu! Que massa, E doutor Matheus! nós vamos desenvolvendo tudo ali. Então, é um serviço que não é só para prestar para o cliente final, até os advogados que estão vendo, quem quiser contratar. Aham. É feito dessa forma também para profissionais do direito. E como que tu divulga, se me permite a pergunta? Então, eu estou meio stand-by esse mês, porque eu estou fazendo algumas melhorias para o próximo mês. Eu vim com uma estratégia de lançamento bem diferente. Né? Boa. Então, não vou deixar nenhum spoiler, porque vem para Aham. surpreender mesmo. Cara, que Então, bacana. estou com alguma estratégia aí já de lançamento. Quantos anos tu tem, Eu Matheus? tenho 23. Cara, que massa! 23. Então, tenho o Instagram, Negócio Aham. Verificado, quem quiser dar uma olhadinha. Tem Negócio verificado. as postagens, né? Como isso. é negócio verificado o nome do Instagram? Não, Isso. sigo lá, pô. Achei que era Negócio advocacia, verificado. negócio verificado. Nem, Não. nem pode no fantasia, né? Mas eu Não. comecei a seguir, Isso. curtir, etc. Negócio que bacana. verificado, a empresa. Né? Hoje tem poucos seguidores, estou no começo ali de uma estratégia Sim. com o Instagram, mas é tudo por um fim, é um meio, né, para se chegar ao fim. Então tem lançamentos, vai vir outras pessoas aí para dentro. Sabe como a gente acha um bom profissional em alguma coisa? Eu penso que é o profissional que faz aquela coisa que ele está vendendo. Exatamente tu. Tu vende um produto da startup e tem o trem da startup, meu. Né? É isso que é massa. Eu vou te ajudar a fazer, mas eu nunca fiz. Bom, como assim? Então, a chance de tu entregar um produto com excelência, se tu fazer o produto, é bem maior. Sim. É bem maior. E fica aí registrado a situação, cara, primeiro, do meu elogio à situação da tua vontade aliada à ação. Tem um monte de gente com vontade de fazer e pouca gente com ação. Tem que ir e fazer a coisa acontecer, meu. Antes que tu comece a falar, galera do céu, sou obrigado a compartilhar, né, cara? Coisa boa a gente tem que compartilhar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Doutor, muito obrigada. Satisfação, tá? Obrigado mesmo. Nada. Gosto de vir pra caramba, tá? Meu Deus do céu. É bom para esquentar o coração. Tá calor, mas um geladinho, uma temperatura 12 graus ali, já vai tomar, já vai ficar bacana. Perfeito, perfeito, perfeito. Obrigado mesmo de coração, tá? Sou um admirador aí da situação da degustação aí do vinho, doutor. Mas se puder, doutor Matheus, de uma maneira um pouquinho mais objetiva, colocar para nós, tá? Então, qual é que é exatamente a diferença entre uma empresa comum e uma startup, se a gente fosse assim olhar as duas de um modo objetivo? Sim. Tudo que eu estou compartilhando aqui contigo, eu coloco na minha visão, né? Então, na minha visão, a empresa comum se diferencia da startup por conta de 3 pilares bem delimitados: objetivo, estrutura e investimento. O objetivo de uma empresa, né, a gente sabe que a gente é empreendedor, tem escritório de advocacia, e por mais que dizem que advogado não é empresário sim. Ou não tem dúvida. Então, o objetivo da tua empresa é o quê? Alcançar a estabilidade e a rentabilidade. Então, tu rentabilizar o teu negócio é a melhor coisa que tem. Precisa pagar a conta e tu quer viver uma vida confortável. Então, esse é o objetivo de uma empresa. Da startup já é diferente. A startup ela quer crescer muito rápido, ela quer se acelerar, porque ela tem a demanda de mercado, ela tem que resolver uma dor e ela tem que ser diferente. Porque se ela não for diferente, ela não vai se destacar. Por isso que o índice de startups que morrem é muito alto, né? Então, nós temos dados aí que nos primeiros 5 anos, as startups é um verdadeiro limbo para elas atravessarem e para se manterem vivas.
Então, o objetivo da startup é acelerar e conseguir o dinheiro, certo? Passando um pouquinho para a estrutura. A estrutura de uma startup é uma equipe pequena, eu usei o exemplo do negócio verificado, sou só eu. Sim. Né? Então, é uma equipe reduzida trabalhando para aquilo. Numa empresa, tu já vai ter uma hierarquia, tu já vai ter líderes de setores, tu já vai ter, vamos usar um exemplo de mercado, repositores, empacotadores, caixas. Então, tu já tem uma estrutura organizacional. Startup já é diferente. E o investimento, né? Empresas, elas buscam sempre o capital de giro para manter a funcionalidade da empresa. Uma startup, ela já precisa de um investimento mais agressivo. Então, tem um investimento que é muito famoso nas startups e que a gente ouve e acha que é uma coisa diferente, é o investimento anjo e o venture capital, que é o capital de risco. Quando tu coloca o investimento de risco, porque tu sabe que a startup ela é algo novo que busca se desenvolver até se tornar uma empresa bem madura. E aí pode dar muito certo ou como não pode dar. Pode dar uma Nubank da vida, né? Ou como pode falir nos primeiros passos. Só que, a partir do momento que tu investe um capital na startup, tu estás investindo no futuro. Né? A mesma coisa tu pegar o Neymar, quando começou a jogar lá no Santos, e tu botou uma grana nele para ele virar um cara famoso, e virou. E Né? tem investidores para startups no Brasil de uma maneira... Vou usar um exemplo muito famoso, o Luciano Huck. Uhum. Luciano Huck é um dos maiores investidores na questão de venture capital lá no Rio de Janeiro. Então, Caraca, tive a oportunidade bacana. de estar com ele no Rio Innovation Week do ano passado. Ele estava palestrando e ele comentou já que há 20 anos investe em capital de risco, que é o que as startups precisam. Capital de risco, smart money, que é aquele investidor que, além de aportar o dinheiro, vai aportar o conhecimento, vai aportar a rede de contatos, né, o famoso networking, né? Sim. Então, tu leva toda uma estrutura para dentro do negócio. Então, para diferenciar uma empresa de uma startup, é tu buscar sempre esses pilares. O objetivo de cada uma startup que é sempre escalar de forma rápida, né? A estrutura é uma estrutura reduzida, com custos reduzidos, buscando sempre a melhoria no desenvolvimento do produto, que é o MVP, o mínimo produto viável. Para te chegar no ponto A, para te sair do ponto A para chegar no ponto B, o que uma empresa faz? Se ela é uma montadora de carro, ela vai criar um veículo para chegar lá. Uma startup é diferente, ela tem que testar antes. Então, para te levar do ponto A ao ponto B, tu consegue de skate, tu consegue de bicicleta, tu consegue de pé, tu consegue de moto e tu consegue de carro. Então, uma empresa, como ela tem recurso, ela já vai direto no carro. Uma startup vai testando todos os outros meios de locomoção até chegar no carro. Então, esse é o objetivo, a estrutura e o investimento de uma startup. Ela vai investindo em melhorias até achar a melhor forma de te levar no outro ponto. Cara, mas que bacana, tá? Eu vou te dizer que, te ouvindo assim, o que cada vez mais e mais eu busco é fazer algo que já existe no mercado. Um exemplo disso é o Jus Brasil, né? O Jus Brasil, acho que é uma startup, ou eu estou equivocado? Começou sim. Hoje começou em dia já está muito empresa, grande, mas né? acredito que ainda mantém a sua base como uma. Uhum. Porque ele viabiliza ali a situação do contato cliente-advogado de uma maneira escalável, pagando uma respectiva mensalidade e sem a necessidade de um atendente, só com um robô, né? Então, eu cheguei durante esse tempo, sendo advogado, a gente já pagou alguns sistemas. O último que a gente pagou foi o previdenciarista. É um sistema que a gente ainda tem, mas não tem nos moldes que a gente tinha antigamente. Antigamente, nós tínhamos o previdenciarista, pagava uma mensalidade lá por ano, na época acho que uns 7, 8 mil por ano, mas tinha todo mês uma infinidade de mensagem que pessoas mandavam lá no previdenciarista e que a gente podia entrar em contato com o cliente e fechar contrato ou não. Só que a gente fez um teste por 1 ano e daí depois viu o número de contratos relacionado ao que a gente pagava e percebeu que não era muito viável, era um cliente muito poluído que fazia a pergunta lá no previdenciarista. E daí a gente percebeu que o tráfego pago, se investisse o mesmo valor, no mesmo período, traria uma vantagem econômica muito maior, porque daí o tráfego consegue direcionar exatamente para o cliente certo e pegar ele exatamente no coração, na dor dele, né? E lá no previdenciarista a gente não conseguiu. E previdenciarista, um outro exemplo de startup. Então, e a ideia é criar algum tipo de tecnologia assim, e o doutor me inspira, tá? No sentido de um sentimento que eu tinha um tempo atrás, ele aflorar de novo. Porque o futuro é esse. É a gente conseguir encurtar o caminho para o cliente, né? Por meio desse tipo de tecnologia, desse tipo de empresa e startup, né, doutor Matheus?
E o que é preciso, doutor Matheus, um advogado saber para advogar nessa área aí da startup, se fosse dizer com a experiência que você tem agora, né? Sim, ainda estou, claro, nos primeiros passos e todo dia é um aprendizado novo. Então, é assim como qualquer área, tu aprende mais com o teu cliente do que qualquer livro, né? Pô, boa. Então, para te advogar para startup, primeiramente, é tu entender o que é uma startup, não no ponto jurídico, tu entender o que é a estrutura da empresa startup, né? Qual a estrutura jurídica dela depois, claro, né? O que ela busca sanar, o que ela tem que resolver. E Só reiterando, né, para ficar bem claro para o nosso ouvinte, a startup ela busca de um modo, tu falava lá, o conceito é a startup busca resolver uma dor de mercado de forma repetível, escalável e disruptiva. Perfeito. Né? Então, tu tem que entender o que é essa estrutura, né? E buscar entender também muito os jargões do mundo das startups. Startup, quando tu trabalha, eu acredito que é uma das áreas do direito que tu mais vai ter que falar inglês na tua vida. Né? Então, são muitos termos em inglês e que tu tem que estar sempre sabendo, porque sempre tu vai conversar com o empreendedor e o startupeiro, que é um jargão, eu participo da Comissão de Direito de Startup aqui de Santa Catarina, da seccional da OAB. Então, a gente sempre se refere aos startupeiros, né? Que são o pessoal que está ali conversando e falando e querendo montar, que é um entusiasta do mercado. Eles parece que estão nos Estados Unidos. Tu vai chegar, eles... Papai, é termo, é venture capital, smart money, dub money, e tu tem que estar sempre antenado para não se perder no meio. Né? Então, assim como qualquer área, tu tem que entender qual que é o mercado que tu estás trabalhando. Não pode chegar ali de paisagem. Que eu sou advogado e que a legislação é essa. O cara não quer saber disso. Ele quer saber, não, o que tu pode ajudar, o que é melhor para o meu negócio. Às vezes não é só algo jurídico. Às vezes ele está com uma dúvida de escalar o negócio dele. Que mercado que eu posso atingir com esse meu produto? Às vezes ele acha que é um mercado automobilístico. Às vezes não é. Né? Eu tive a oportunidade de ver uma startup muito interessante, por sinal. Agora, o nome eu não vou me recordar, até peço desculpa se essa pessoa assistir. Que era para o mercado automobilístico, só que ao mesmo tempo servia para outros mercados. Que era um capacete que tu colocava nos caminhoneiros, uma espécie de câmera que media o sono dele enquanto ele estava viajando e fazendo as viagens. Então, para não ter problema com o acidente, quando ele via que a pessoa tinha um nível de fadiga alto, o aparelho apitava e avisava. Então, assim, a mesma forma que tu tem os radares nos caminhões, né? Tinha isso. Então, tu media, a pessoa estava ali cansada, apitava e ele tinha que encostar o caminhão. Caraca! Então, são vários tipos de mercado que tu pode aflorar e isso tu não vai aprender dentro da faculdade, né? Tu tem que aprender fora, tu tem que estudar, porque particularmente eu não tive essa matéria, não tive direito de startup dentro de uma faculdade. Acho que no meu tempo nem existia o termo, até de repente existia, mas não estava aqui no Brasil ainda de uma maneira tão forte. Né? Então, tens que buscar muito na raiz, na fonte, né? Tu não é necessariamente Estados Unidos, tem outros países também que tem várias startups, mas os Estados Unidos é o celeiro, né? Então, tu buscar muito o que vem de lá e estudar, cara. Estudar, vai na internet, tem vários cursos aí que são feras em direito de startup. Ler livros de empreendedores. Um dos primeiros livros que eu li sobre startup não foi um livro jurídico, foi Easy Taxi. Easy Taxi não, Nada Easy. Que inglês? Do Thales Gomes, é português. Que ele é o fundador da Easy Taxi, que é uma empresa que é uma espécie de Uber de táxi. Né? Então, ele conta ali um pouquinho da história dele e de como ele tornou a startup dele bilionária. Né? Então, o cara genial, assim, hoje ele tem outras empresas, tá muito em evidência aí na questão da internet, principalmente nesse assunto mais coach, assim, ensinando né, outros startupeiros a crescer seus negócios. Ele faz parte do G4 Educação, que é muito famoso dentro do mercado da EdTech, e ele foi uma pessoa assim, que me inspirou muito quando eu li o primeiro livro dele, tanto para divulgar para startup como para criar uma startup, que como tu falou, dá muito mais autoridade eu chegar numa pessoa e dizer que eu tenho uma startup do que só eu trabalho com startup. Porque eu entendo não só a parte jurídica, mas também a parte da dor do startupeiro. Porque tu sabe que quando tu começa uma startup, nós sempre costumamos dizer que tu começa com um investimento do FFF. Family, família, friends, amigos e fools, que é os tolos. Né? Mas não é um tolo no sentido ruim, é daquele que vai colocar dinheiro para te ajudar. Então, tu é cercado por esse círculo, até tu chegar no investidor anjo, num venture capital, que é um investimento de aceleração, até depois tu sair desse early stage, que é vamos botar que é os investimentos semente, né, que está crescendo o negócio,
até chegar nos grandes investimentos serials, que aí tu tem A, B, C, D, que vai determinando por questão de valores. Até 2 milhões, Series A, depois vai para o Series B, até tu aumentando. E tu acredita que essa é a ideia de futuro, quando a gente pensa em startup, é ter investimento para crescer? Ou a situação da startup poderia seguir o modelo tradicional de uma pessoa ela iniciar a situação da trajetória dela como proprietária da startup e seguir ali o seu caminho sozinho? Esse tradicional de ser o único sócio e só ele crescer, ou realmente o caminho bacana é ter investidores para crescer todo mundo junto? Isso. A startup, ela não tem nada de, vamos supor assim, de egocêntrica, né? Então, quando tu quer dividir o teu poder, vamos dizer assim. Bacana. Então, tu tem que crescer. Porque se tem ainda um paradigma muito grande, inclusive colocado por muitos empresários, nesse sentido de tu precisa de um sócio ou tu precisa de dinheiro. Então, é mais barato pegar dinheiro emprestado do que ter um sócio. E quando tu pensa em startups, nessa ideia que tu coloca como investidor, esse investidor ele meio que é um sócio, né? Ou estou equivocado? Isso. Então, o que acontece com a startup? Tu precisa delegar. Tu não vai conseguir abraçar o mundo. Então, quando tu tem uma startup, é uma das características do negócio tu passar por diversas rodadas de investimento. Né? Então, tu tem investimentos ali que tu vai estar diluindo 10% do capital para captar dinheiro para crescer. Um dos maiores exemplos, e até peço que todos que estão aqui acompanhando nós, até mesmo o doutor, é assistir Shark Tank. O que é Shark Tank? Shark Tank, tu bota HBO, se não tem no próprio YouTube, tu assiste Shark Tank. Shark Tank é um programa bem televisionado, né, mas acontece presencialmente. Eu já tive a oportunidade de participar de um Shark Tank, de ver. Né? São empreendedores. Hoje, a estrutura eu não sei muito bem, mas tem o Joel J, do Performance, que é um coach, que ele é um atleta olímpico, né? Então, ele é um dos empresários que participa. João Apolinário, da Polishop. Né? E eu vou falar um pouquinho da estrutura antiga que eu conhecia. Cris Arcangeli, que é do Mercado Beauty. Camila Farani. Eu já vi no YouTube, agora só não lembrava do nome, cara. Já assisti algum. Onde que a pessoa vai lá e faz um pitch, que nada mais é que tu apresentar ali o teu negócio em poucos minutos, né? Apresenta a ideia do negócio, quanto fatura, tal. Então, ali tu vai aprender muito jargão do mercado das startups. E muitas empresas que ali vão não são só empresas, são startups. Né? Só que o pessoal não pega muito gap. Sim. Então, o Shark Tank é um programa riquíssimo para conhecimento de empresas, de startup, de jargões e também de modelos de negócio, que é sensacional. Então, um dos primeiros Shark Tanks que eu assisti não foi o brasileiro, foi o inglês, né, que passava nos Estados Unidos, mas com tradução, claro, né? Também não sou nenhum americano, mas foi uma empresa que é sensacional. Sabe aquelas fechaduras que tem a câmerazinha? Sim. Quando tu vai? Você começou nos Estados Unidos, né? E o cara foi apresentar essa ideia pro pessoal. Isso faz 10 anos para mais. Apresentou a ideia, ninguém quis investir. Ele pedia $200 mil na época. Em troca de uma participação, não sei se era 10% ou 7%. Agora eu não vou lembrar. Mas ele levou essa ideia e ninguém quis investir nele. E aí, o cara saiu... Às vezes o cara acha que vai sair triste, mas ele saiu com feedback positivo. Porque ele sabia que aquele negócio era um negócio escalável. Ele acreditava, né, cara? Tô levando câmera para fechadura de porta. Super interessante, condomínio, altamente escalável, replicável, repetível, né, disruptivo, muda, traz segurança para os condomínios. Então, um investidor que assistiu o programa entrou em contato com ele e resolveu botar uma grana. Em 2022 ou 2023, ele voltou para o Shark Tank como um tubarão, como um investidor. Com a fortuna, animal, meu! com a fortuna maior que o dos caras. A empresa dele hoje já passou o valor de 2, 3 bilhões de dólares. Então, o cara tá... Tem um corte no Instagram que se repete bastante desse episódio que tu relata, tá? Lembro de ter olhado e foi animal o retorno, né? Então, é um dos programas que mais me inspiraram a entender como se trabalhar com startup. Tu entender, antes de tudo, antes do mundo jurídico, tu entender a realidade. Sim. Né? Nós temos que entender que a realidade, às vezes, é outra. Sim. O que eu reitero aquele diálogo do início, tá? Cada vez mais eu estou pensando em ter uma tecnologia para nós aqui, para que o cliente ele venha cada vez mais barato, cara. E, de repente, a startup, daqui a pouco, de repente, seja um caminho para nós e que depois possa vender para outros advogados também.
Porque hoje, como que a gente consegue o cliente? Tráfego pago. A gente paga o Facebook, a gente paga o Instagram, pagamos Kawaii, pagamos o YouTube, pagamos as plataformas digitais para trazer o cliente até a gente. Por que não a gente ter a nossa plataforma? Né? Se cadastra, às vezes coloca os dados, analisa, e daí a gente entra em contato só com o cliente pertinente. O sigilo, interessante, cara. O sigilo profissional não permite que eu fale mais, mas eu advogo por uma startup que é de plataforma, né, de gestão e até mesmo envolvendo tráfego, que está revolucionando. Está revolucionando. Está revolucionando bastante. É uma empresa hoje que está num patamar elevadíssimo com o VGV, que é o valor geral de venda muito alto. A advocacia mesmo? Não, é uma empresa que é uma agência. Como se fosse publicidade e marketing, mas eles fazem publicidade e marketing do jeito bem diferente que nós estamos acostumados. Mas jurídico? Da área jurídica? Não. Tudo. Tudo. Os caras estão voando. Cara, tá aqui a Thay que não me deixa mentir, tá? A gente tá pensando nisso, tá? Né, Thay? Temos, né, nessa pegada aí, tá? Só que tudo no seu devido tempo, né? O crescimento demasiado e muito rápido e acelerado, ele existe. Mas tem que ter um certo cuidado, tá? Mas a gente sabe aonde quer chegar. Sim. Sabe o caminho, que é respeitando o tempo e estudando. Mas tu inspira com o teu diálogo, tá? Principalmente falando de quem tu sabe que tá fazendo e falando a tua história de quem faz realmente, né? E vejo isso como o futuro da advocacia, tá? Escalar e facilitando a situação do cliente chegar até nós aí por meio de alguma tecnologia, né? A startup, né? Mas continuando a situação do diálogo, vou te dizer, cara, que a gente abriu ali a caixinha, nem abriu a caixinha de pergunta, mas recebi ali na situação do meu próprio WhatsApp e a galera ali mandando pergunta aí. Colocamos algumas aqui. Se me permite dar continuidade, claro, ali, ô Dr. Matheus. E ô brother, veja só. E se normalmente uma empresa aí é uma centena de milhares de documentos, né? Cara, esses dias eu vou te dizer que a gente passou uns 2 meses para abrir uma imobiliária, cara, de tanto documento, tá? Meu Deus do céu, pega ali, pega aqui, pega lá, pega cá, e prefeitura, e finalmente deu tudo certinho, mas foi uma luta. Quando a gente pensar em uma startup, se tu pudesse citar, Dr. Matheus, alguns documentos que, cara, esse é imprescindível, esse não pode faltar para a gente aí abrir uma startup. Eu vou trazer 3 para ti, que são assim indispensáveis para o funcionamento de toda startup. Geralmente as startups, elas começam com mais de um sócio. Então, quando tu tem mais de um sócio, tu tem que arrumar um jeito de fazer uma coalizão entre eles, certo? Até porque o negócio tem que prosperar. O primeiro documento assim mais importante de toda empresa, não é só de uma startup, é o contrato social. A gente sabe que tem um defeito muito grande com os contratos sociais que vem genérico, né? Às vezes vai para uma contabilidade e aquele contrato social padrão da JuSesc, ou depende da junta comercial do estado que for aberta a empresa, né? Aqui em Santa Catarina, JuSesc. Às vezes não atende à realidade daquela empresa. E uma startup ela já tem uma realidade diferente. Então, o primeiro passo é tu vir com um contrato social estruturado, né? Então, quando nós pegamos uma startup para trabalhar, nós começamos com esse cuidado, desde o contrato social. Então, o primeiro documento é o contrato social estruturado, da forma jurídica voltada para startups. O segundo documento, quando tu tem mais de um sócio, é um memorando de pré-entendimentos, onde tu vai colocar ali todas as primeiras disposições daquela sociedade. Vai ser algo muito simples. Tu vai delimitar as funções de cada um dos sócios e a porcentagem deles. Isso tu faz no memorando, para todo mundo ter o conhecimento de como funciona aquela sociedade e aquele quadro societário. E o terceiro documento, que é um documento vivo, que nós costumamos a comentar no mundo das startups, é o acordo de sócios. No acordo de sócios, tu vai prever, além do que já tem lá no contrato social e no memorando, o que essa startup pode oferecer numa rodada de investimento. E tu traz diversas cláusulas ali, como, por exemplo, pool de vesting, pool de veste, pool de piscina, vesting, vestir. Então, tu faz um pool de vesting para funcionários que se destaca. Numa empresa, é muito comum tu ter dificuldade para reter um talento. Provavelmente o doutor já deve ter passado isso dentro do escritório. Reter um talento é muito difícil. Difícil. Eu penso que o grande desafio, primeiro, é conseguir uma pessoa boa de coração. Depois é manter ela. Depois é manter ele.
é difícil, cara, manter a pessoa, tá? Tem que ter uma situação que dia a dia a gente vai aprendendo, né? Mas eu também concordo que o grande desafio, primeiro, é tu conseguir talento. Uhum. Pessoas, porque assim, ser idôneo, honesto, uma pessoa boa de coração, cara, difícil, tá? Depois que conseguir isso, beleza. Agora, como segurar a pessoa? Porque assim, a pessoa tem que ganhar grana, tu tem que ter lucro com a pessoa, para que exista um equilíbrio. E daí introduzir essa ideia, né, na pessoa que está junto contigo, que tem que ganhar grana, né, que a pessoa tem que ver o negócio como se fosse dele, como se fosse dela. Se tu não ter um bom jogo de cintura, e às vezes mesmo tendo, passa uma dificuldade tremenda. E se não conseguir fazer isso, perde o talento, e daí vai ter que começar tudo de novo, né? Isso. Tudo de novo. E uma das maiores dificuldades assim de uma startup é reter talentos, né? Então, às vezes, o que nós falamos ali do pool investing, que é um planejamento que tu pode fazer dentro do acordo de sócios, é tu dizer assim, ok, a nossa sociedade é formada pelo João, pelo Pedro e pelo Gabriel. Somos nós três. Só que o que acontece? Vai ter a primeira rodada de investimento, nós vamos poder diluir até 10%, né, da sociedade na primeira rodada. Geralmente, o indicado é que uma startup, quando vai participar das primeiras rodadas de investimento, não perca mais de 10% do seu cap table, que é a sua porcentagem, né, que fica com 90% com os primeiros fundadores, né, com os fundadores, com os sócios que estão ali desde o começo, para não diluir muito, né. Então, uma dica que eu dou, porque geralmente os investidores comentam que não gostam de investir em empresas que tu olhe para trás e tenha 200 sócios, né, que tem os sócios fundadores e sócios estratégicos, né? Então, o que é feito nas startups é reter talento. Então, tu faz esse planejamento e tu faz um contrato de vesting, que é o nome. Tu pega um funcionário, vamos supor que tu tenha um funcionário aqui que trabalhe para ti na parte empresarial e tu quer que essa pessoa permaneça contigo. Só que tu não queres oferecer uma sociedade logo de cara. Tu queres dar algumas tarefas, alguns objetivos para essa pessoa atingir antes de tornar tua sócia. Então, tu faz um vesting. Tu chega assim, fulano, para ti se tornar sócio, tu tem que atingir tais objetivos. Quando tu for atingindo, eu vou cedendo uma porcentagem do capital social para ti. Então, tu vai virar sócio capital, certo? Então, isso nada mais é que um vesting. Então, ele vai atingindo os objetivos dele e tu vai cedendo porcentagem. Até chegar na porcentagem que vocês negociaram. Foi 10%, foi 20%. Ele vai atingindo esses objetivos até chegar nessas porcentagens. E aí é feito um contrato de vesting. Então, dentro do acordo de sócios, tu prevê várias questões desse tipo. Desde como vai funcionar a sociedade, aliando ao contrato social e ao memorando, até como essa startup vai se comportar no futuro. E o acordo de sócios aí, porque dele ser chamado de contrato vivo, é que quando entra um sócio para dentro da sociedade, tu muda todo o acordo para adequar ao novo quadro societário. Então, um acordo de sócios tem várias cláusulas ali que não pode faltar, né? Então, o pool de vesting é uma, cláusula de lock-up, que vai dizer quanto tempo que os sócios deverão permanecer na sociedade, entre outras. Então, esses documentos, o contrato social estruturado da forma correta, memorando e acordo de sócios são os 3 documentos mais importantes de uma startup. Cara, mais complexo, tá? Complexo, principalmente pelo fato de que a gente vai ter investidor, esse investidor vai ganhar e daí vai mudar toda a distribuição de lucro, né? Muda a distribuição. Então, há uma complexidade gigante, tá? Coisa de gente grande. A brincadeira não é para criança, não. E quando tu bota uma pessoa para dentro, é mais difícil de quando tu tira. É uma sociedade, né, cara? Então, que nem um casamento, né? Então, tu tem que adequar tudo. Por isso que grande maioria dos empresários brasileiros, eles têm receio com relação à sociedade. Porque eles veem a sociedade como o fim de um casamento. E normalmente as pessoas são traumatizadas com relação ao casamento, né? Existe aquele papo, né, que ex-sócio é igual ex-mulher. Só que não é bem verdade, né? Tu pode mitigar e tu pode prevenir o risco com um acordo de sócios bem feito. Bem feito, tá? Bacana. Uma das cláusulas que eu gosto de comentar, eu gosto muito do acordo de sócios, eu acho... E esse acordo de sócios, por exemplo, de uma startup, poderia fazer para uma advocacia? Perfeitamente. Perfeitamente, porque o acordo de sócios, o nome dele já diz, é um acordo entre 2 sócios. Sim. 2 ou mais sócios, né?
então tu vai regulamentar ali a tua sociedade. Então, tem várias cláusulas que tem um nome bonito, né? Por exemplo, cláusula de good e bad liver, que são bons e maus sócios que estão se retirando, né? O good de bom está saindo de forma boa ou está saindo de forma mal. Então, tu consegue prever isso aí para qualquer tipo de empresa, né? Então, se o sócio foi bom, cumpriu todos os seus objetivos, nunca deixou faltar nada, foi zeloso na tua sociedade, ele está saindo de uma forma bem vista, né? Então, ele é um good liver. Está saindo de forma tranquila. Aham. Mas se ele for um sócio que não fez nada, que deixou a empresa a prejuízo, ele já é um bad liver. E aí a disputa já pode ir para uma disputa judicial. Sim. Então, o acordo de sócios ele vem para regulamentar não só a startup, mas qualquer empresa, da forma que a sociedade vai se reger, até mesmo já prevendo numa futura dissolução da sociedade. Sim, bacana. E atualmente, hoje, doutor, se me permite uma pergunta pessoal, tu tem sociedade na tua advocacia? Não. Não, tu é Hoje sozinho? eu sou associado no escritório. Aham. O que é associado para a galera aí, principalmente estudante, entender? Então, eu não sou sócio capital, eu Aham. não sou sócio nominal, eu sou um associado, eu recebo porcentagem na distribuição do lucro. Então, vamos supor que... Tipo, todo o lucro do escritório ou só no que tu atua? Não, só no que eu atuo. Ah, perfeito. Então, vamos supor que eu leve vários negócios e dê um valor X no mês. Eu recebo a minha porcentagem em cima disso. Dos negócios que tu trouxe. Isso. Ou dos negócios que o escritório me oferece para eu trabalhar. Ah, perfeito. Então, nós temos a estrutura lá dentro do escritório. Dentro do escritório, eu sou responsável pela área de empresas e startups e eu atendo esse mercado. Então, o que vem de demanda, eu recebo daí. Então, eu tenho a estrutura do escritório para atuar, eu tenho o nome do escritório para utilizar e eu recebo nessa participação dentro do que o escritório me oferece. E do que eu tem ofereço remuneração fixa também ou só? Não tem remuneração. Um associado, depende, tem muitos escritórios que têm formas diferentes de trabalhar, né? Sim. No nosso escritório, né, a gente sempre fala nosso porque todos trabalhamos para o mesmo fim, que é o desenvolvimento dele. E eu não tenho um salário fixo, né? Então eu recebo só nas porcentagens variáveis. Cara, um desafio, né, doutor? Isso faz mais de um ano que eu estou assim, então agradeço, tenho certeza que vai estar vendo, agradeço a doutora Tuane Barentin, que é a sócia fundadora do nosso escritório, né, a expert, para mim, particularmente, não é só porque eu trabalho junto, é a maior advogada de direito imobiliário da região do Vale do Rio Tijucas e que, se duvidar, de toda a região da Costa Verde Esmeralda. Pô, então, bacana. trabalhamos aí fortemente em loteamentos, condomínios de lotes, loteamentos rurais. Então, temos essa vasta experiência, né? A minha primeira especialização é direito imobiliário. Então, sou especialista em direito imobiliário. E então, entrei, agradeço a oportunidade, ela me convidou para ser advogado associado. Eu já era funcionário do escritório. Sim. Então, virei associado, renunciei o meu salário em troca da porcentagem. É um desafio, mas se tu não arrisca na tua vida, tu não vive. Não. Né? Então, para tu melhorar, tu tem que viver arriscando. Sim. E assim como é ter um escritório, o doutor sabe muito bem disso, tem conta para pagar, o doutor tem uma filha, sabe que é complicado, então tem outra boca para alimentar. Sim. É um desafio diário. E daí, como que, me permite perguntas íntimas, porque quem está olhando, que nem o doutor, né, tem o objetivo de ter um escritório, ter colaboradores, ter associados, etc. Como que o escritório funciona lá? Se puder explicar a estrutura para nós. Então, hoje o nosso escritório ele é composto pela nossa sócia fundadora, eu como advogado associado, né, tenho uma pessoa responsável pelo financeiro e a parte extrajudicial do direito imobiliário. Bacana. 2 pessoas, na verdade, desculpa. E uma pessoa para o direito tributário, né? Sim. Que é o Dr. João. Mas mais focado no direito empresarial puro mesmo, vocês, né? Isso. Então, nós atendemos toda a questão imobiliária, tanto extra como judicial. Aí vem para a parte tributária, parte empresarial, holding, né, que é mais com a parte tributária, mas também mescla muito com o direito empresarial, e a parte startup, para abranger as tecnologias e inovações do mercado. Caraca, bacana, tá? E para quem está começando aqui, a galera, por exemplo, que está aí na primeira fase de direito, a galera que está aí na última fase de direito, está procurando um estágio, o que paga um escritório em média ali em Tijucas? Depende muito. Se for meio período... O período integral, porque normalmente o período integral, né? O período integral, eu acho que para um estagiário auxiliar, entre 1.500 a 1.800, eu acho que está dentro. Sim. Tá? Perfeito. Meio período, tu já vai estar achando ali por uns 850, 900 reais. Né? Então, eu vejo dessa forma, pelo menos. Eu acho que é a remuneração justa.
A Sim. gente sabe que quando está no primeiro semestre está muito cru, né? Tu ainda está Sim. naquela parte de filosofia, de Uhum. sociologia, naquela parte do direito mais amplo, né? Do E direito social. quando estagiário, só salário fixo, sem Só porcentagem. salário fixo. Sem porcentagem. Nós adotamos esse entendimento porque a nossa equipe é muito fechada. Então, o que acontece? Somos 4 pessoas que recebem porcentagem, né? Eu sou o único que não recebo salário fixo das pessoas, o resto ainda tem o vínculo, né? Não, mentira, só mais uma menina tem um vínculo, eu e o Dr. João não. Então, nós recebemos variáveis, né, pelos nossos proveitos e é um desafio. É um desafio porque o salário fixo ali é mais estável, é mais tranquilo. Quando tu vem do primeiro semestre, tu busca isso, tu busca Mas daí aprender quando com salário fixo sem porcentagem? sem porcentagem. Quando tu é um estagiário, né? Aí, Mas mesmo quando sou um advogado colaborador, não tem porcentagem. o advogado colaborador é um pouco diferente, depende muito É um do que pouco o do escritório vai procurar, escritório. né? Mas quando eu entrei, eu não era advogado ainda. Quando eu fiquei advogado, eu fiquei com um salário fixo e uma porcentagem. Boa. Aí depois eu virei associado, eu renunciei meu Daí a salário fixo. porcentagem aumenta. Aumenta. Boa, Então, todo boa, boa. escritório tem uma forma de trabalhar, né? Trabalhar. Tem escritório que só pagam porcentagem, como é o meu caso. Tem escritório que pagam salário e porcentagem. E tem escritório que só paga salário, Isso. né? O que eu acho legal? A gente afastar só o salário. Só salário eu não acho legal. Pelo contrário, eu defendo só porcentagem, mas em hipótese nenhuma só salário. Porque se tu coloca só o salário é um pouco alto. O que instiga a pessoa a ter resultado? Eu partilho da ideia de que se tu tem 2 pessoas trabalhando no mesmo lugar, ganhando, vamos supor, ali R$ 6.000 por mês cada uma, e uma fez 100 processos e a outra fez 30 processos, mas as duas ganharam a mesma coisa, por que eu vou fazer mais de 30? Ou por que eu vou fazer 100, se vai ser a mesma coisa de resultado financeiro? Então, quando tu tira a porcentagem, tu tolhe a situação do desejo da pessoa ganhar mais. Porque ela não vai ganhar mais. Não vai ganhar mais. Então, eu vou... Primeiro, tem que ter porcentagem. E eu ouso dizer, ainda que seja estagiário. Tem que ganhar porcentagem para ver resultado do seu trabalho. Pensa 3 estagiários. Os 3 fazendo a mesma coisa. O que hoje nós temos aqui no escritório. A gente tirou a denominação estagiário e colocou assessor jurídico. Nós temos 3 assessores jurídicos. Os 3 fazendo a mesma coisa. A gente tem 3 assessores jurídicos, os 3 fazem só LOAS. Os 3 ganham porcentagem. Se o escritório não pagar a porcentagem, por que vamos imaginar que cada um ganhar 1.000 por mês. Então, tenho 3 pessoas aqui, os 3 ganham 1.000 por mês. Um atende 30 clientes, o outro atende 10 clientes, o outro atende 40 clientes. Fecha todo o contrato, tem resultado. Se só ganha 1.000 por mês, por que o que faz 10 que ganha 1.000 vai fazer 40? Eu não vejo sentido. Agora, se tem porcentagem do resultado dos 40, se tem porcentagem do resultado do 10, o que fez 40 ganhou 5.000 no mês, o que fez 10 ganhou só R$ 1.000, opa, eu vou dar jeito de fazer 50. O que acontece no mercado, né? E o que tornou atrativo eu a renunciar ao salário, né? Quando eu entrei, como eu falei, eu tinha um salário fixo e tinha porcentagem. Sim. Então, isso sempre me instigou a vender cada vez mais, porque se Perfeito. eu vender, ganha mais. ganho mais. Então, eu comecei a ter uns resultados bem satisfatórios, assim, e o que me levou. Por quê? Porque se eu tivesse, há 2 anos atrás, aberto um escritório, né, eu teria os mesmos desafios que eu estou tendo agora, né, que eu tenho conta para pagar, todo mundo tem, todo brasileiro tem os seus boletos, né. Então, o mesmo desafio de lá atrás, eu ter a minha empresa, de pagar os impostos, eu estou tendo agora. Então, eu renunciei meu salário em razão disso, buscando sempre vender mais, para, consequentemente, o meu salário ser maior. E quando tu vem numa perspectiva de estagiário, eu entendo já que é um pouco diferente, né? Eu entendo que tem que ter essa competição,
É uma competição sadia, onde que um vai querer vender mais do que o outro. Isso é bom para a empresa, porque a empresa está crescendo, mas tem que tomar um pouco de cuidado, né? Então, acredito que um salário fixo, às vezes, quando tu começa como estagiário, é a melhor opção. Mas depois, claro, depende da empresa, depende também do mercado, tu vai cedendo porcentagem, né? Cada escritório tem Uma política, né? uma política, né? Então, nós começamos dessa forma, né? Hoje, estou aí, graças a Deus, estou satisfeito, Bacana. mas nunca acomodado, né? O cara quer sempre mirar o alto. E cada vez, né? Nós temos planos aí de cada vez aumentando mais a porcentagem. Tu começa ali com X, depois tu vai degrau em degrau até chegar no... Deixa eu confessar, eu tô me aproveitando aqui para aprender com o doutor mais que startups. O que puder arrancar de bom, a gente vai arrancando, claro, naquela ideia sadia da gente compartilhar, né, o dia a dia, porque o que dá certo aqui no escritório pode dar certo no escritório de vocês, o que dá certo no escritório de vocês pode dar certo aqui no nosso escritório e assim vice-versa, né? A gente está vivendo um tempo bacana, tá? Penso que tem algumas coisas para melhorar ainda, mas a gente está vivendo um tempo muito bom em que a gente está cada vez vendo um ao outro, enquanto advogado, não como competidor, mas como pessoas que podem realmente se ajudar, né? E isso é é uma quebra de paradigmas muito boa e saudável, né, doutor Matheus? Isso me alegra muito o coração falar. É um privilégio, desculpa só cortar o Não, doutor, tranquilo, pô. mas é um privilégio tu ter essa amizade dentro do direito, esse companheirismo, onde tu vai gerar negócio para outro advogado, outro advogado vai estar gerando negócio para ti, né? Então, são áreas complementares. Muitas vezes, quem trabalha com empresa precisa do direito trabalhista. Sim. Eu não faço, né, um direito trabalhista propriamente dito. Eu nunca digo que eu não vou fazer para o meu cliente, né? Porque o cliente vai chegar com a necessidade, dependendo do caso, tu estuda e faz, ou senão tu pede ajuda de um colega. Né? Então, tu vê que isso está acontecendo cada vez mais, tu vê muitos escritórios aí parceiros em muitas áreas, e isso realmente aquece um pouco o coração, porque tu vê que... Isso, e eu vou te dizer que nós temos, de uma maneira bem rápida dizendo, 3 grandes áreas do escritório aqui. E a que está no topo, tá? A que dá a grana rápido é o trabalhista. O trabalhista está aqui, ó, no que dá mais grana. Aqui, o previdenciário, como o segundo ali que dá mais grana, demora um pouquinho. E num terceiro momento, daí o direito civil. Porque o direito civil tu tem que cobrar, né? E daí há uma certa resistência, tá? No direito civil para o cliente quando ele tem que ali desembolsar a situação do valor. A gente tem que ter um pouco mais de autoridade, tem que ter um script mais bem desenhado, um poder de convencimento diferenciado. O direito civil, o direito empresarial, o que tu faz, doutor, é coisa de gente grande, que não basta tu saber fazer, tu tem que saber vender muito bem, senão não fecha contrato. O direito trabalhista, o direito previdenciário, ele tem uma vantagem, em que o cliente, em regra, é hipossuficiente, ele não vai pagar nada para entrar, e ele está num momento de necessidade, um momento em que ele precisa. Então, não há sim uma necessidade de um cuidado, né, na hora da contratação, mas não tanto quanto no civil. No civil, tu tem que convencer. Aqui, às vezes, o próprio cliente tenta convencer a gente de gravação. Então, é um outro momento, né? Mas eu digo sem medo de errar, tá? O trabalhista tá na ponta aqui como sendo aquele que dá dinheiro mais rápido, tá? Entrou, já cansei, tá? De passar cliente para a assessora Bruna e ela aí em 1 semana e meia já fazer o acordo. Já botar a grana aí no caixa do escritório e vamos pro segundo. E vamos pro terceiro, vamos pro quarto, quinto, sexto, e escala. Doutor, seguindo ali a linha de raciocínio aí, numa pergunta interessante, e quando a pergunta é interessante, a gente não pode deixar faltar, não podemos deixar aí de indagar, né? Qual os maiores erros aí, doutor Matheus, pelo que tu vê aí da galera aí que está iniciando na advocacia para prestar um serviço aí de assessoria para quem quer abrir uma startup, né? Os maiores erros, né? Eu gosto de sempre comentar os erros das startups, né? E os erros do profissional vão estar ali junto. O primeiro erro de um empreendedor, quando falamos em startup, é dimensionar o negócio prematuramente. E isso passa muito pelo cunho jurídico,
né? Porque às vezes o advogado ele entende a realidade da empresa. Ele sabe que às vezes não é o momento de tu dimensionar aquela empresa para um mercado específico ou um mercado mais abrangente ou até mesmo para uma síndrome expansionista. Às vezes as empresas, claro, querem sempre crescer, montar filiais e tudo mais, ou se tu estás falando de uma franqueadora, montar franquias, ou de uma startup buscar ser uma SA, por exemplo. Quando nós estamos falando do cunho jurídico, tu tem que segurar essa empresa e dizer assim, olha, não é o momento de tu fazer agora. Por quê? Não, porque a tua sociedade hoje ela está assim, ela tem que atingir primeiro esses objetivos para depois tu conseguir dimensionar o teu negócio. Então, quando tu alia a parte jurídica com a parte empresarial do empreendedor, tu entende que os erros eles são mais evidentes por falta de experiência. Então, o primeiro é dimensionar o negócio prematuramente, onde que o jurídico vai estar junto. Depois, onde que o jurídico está junto também, é quando tu está testando o teu produto, o mínimo produto viável, que é o MVP que a gente diz. Quando o empreendedor está ali testando esse produto para ver qual que é a dor de mercado, o jurídico vai estar junto também, né? Porque ele tem que estar vendo, ó, esse produto vai atender o mercado dessa forma. Então, se ele atende dessa forma, ele tem que ter uma regulamentação específica. Se é um aplicativo, ele precisa ter um termo de condição geral de uso específico, porque não é só tu entrar aqui no aplicativo no teu celular, vem os termos de aceite e tu dá o ok, mas tu não leu nada. Sim. Ou se tu és um empreendedor, tu colocou lá qualquer coisa porque tu sabe que ninguém vai ler. Só que tu tem que estar com aquilo lá juridicamente preparado, porque se tem algum problema, tu vai sentar na graxa, né? Então, o jurídico tem que elitir que isso aconteça. Que até uma briga que nós temos com aplicativos é que eles precisam fazer termos de condições gerais de uso de forma específica, de forma jurídica, atendendo toda a questão de legislação e também do suporte que vai dar ao cliente. Então, aí está o segundo grande erro, não testar o mínimo produto viável e não escutar o jurídico, não estar aliado ao jurídico quando tu vai fazer isso. E o terceiro é a falta de comprometimento, tanto dos advogados que pegaram o caso, vamos dizer assim, como dos empreendedores. Os empreendedores, porque se eles não se comprometerem, o negócio não vai para frente. E os advogados, se eles só pegarem como mais um caso e vou lá, não, o que eu tenho que fazer para a empresa funcionar? Abrir um contrato social, fazer um acordo de sócios, deu, vocês estão prontos. E aí? E cadê o acompanhamento? Tu vai deixar essa empresa à deriva? Tu vai deixar os caras caminhar sozinho? Né? Existe sempre aquele ditado que tu nunca deixa ninguém para trás, hein? Sim. Isso é filme de tiro, né? Tu nunca deixa ninguém para trás, nunca vai deixar um irmão para trás. Uhum. É a mesma coisa no mundo das startups. Tu nunca vai deixar um empreendedor sozinho. Então, os maiores erros cometidos por empreendedores, às vezes está ligado ao seu jurídico. Não testa um mini produto viável, dimensiona a empresa de forma errada, não se compromete, mas muito disso tá porque quem está por trás deles não está auxiliando eles da forma correta. Mas vamos lá então, se tu puder reiterar para nós. O primeiro ponto é dimensionar o negócio prematuramente. Dimensionar o negócio prematuramente. Numa linguagem mais simples, o que é a parada? Ao invés de tu seguir o processo natural, tu antecipa esse processo. Tu estás ali seguindo, sabes que para tua empresa faturar, todo mundo diz que advogado começa a ganhar dinheiro depois de 3, 4, 5 anos, né? Sim, perfeito. Às vezes tu queres antecipar isso para mas tu antecipa de forma errada. Sim. Eu quero, vou fazer uma publicidade X, vou aumentar, vou pegar uma sala, vou alugar uma sala de 200 metros, não sei o quê, vou contratar tantos funcionários, e aí tu toma o primeiro calote. Toma a primeira rasteira, né? Uhum. Que o negócio não é bem assim. Então, tu dimensionou o teu negócio de forma prematura. Tu antecipou um passo, tu deu o passo sem ter a escada para pisar. Então, tipo, eu quero abrir uma startup e eu abri ela, mas faltou, por exemplo, o jurídico. Antecipei as coisas sem devidamente. Sem devidamente. O segundo passo, se puder reiterar. É não testar, não ter um mínimo produto viável, um MVP. Então, primeiro tem que ter o produto devido, que nem começar a advogar não ter OB. Não teria como, né? Não teria como. Em hipótese nenhuma. Mas eu diria começar a advogar e se conseguir mirar numa especialidade. Tu iria de uma maneira mais certeira, né? Isso. Hoje, com a tecnologia, isso seria possível, né? Fazer patrocinado, fazer uma especialização e direcionar de uma maneira assertiva, né? No que realmente tu sabe para alcançar bons resultados, né? Tô equivocado? Não, tá certíssimo. O teu mínimo produto viável é tu ter a certeza que esse produto ele vai estar validado perante o mercado de consumo. Perfeito. E daí como que normalmente se faz isso? A validação, tu pega e tu faz ela de várias formas diferentes.
Então, às vezes, quando tu desenvolve um sistema, tu tem que chamar quem vai utilizar e tentar testar. Boa. Às vezes, tu não precisa vender para validar um negócio. Tu valida antes e depois tu vende. Então, se tu estás pensando em montar um sistema, tu vai chamar uma pessoa que seria o teu público-alvo. Vamos supor que tu estás criando um sistema para advogados previdenciaristas. Então, tu vai chamar um previdenciarista e tu vai dizer, ó, fulano, utiliza. Fulano vai utilizar, tudo mais. O sistema é bom? Não, é bom, Moraes, serve. Isso aqui atende às minhas necessidades. Então, o teu produto está validado. Tu tem um produto para começar a escalar. Tu tem um produto que é repetível. E tu vai resolver uma dor de mercado. Cara, que massa, né? Então, é tu validar o teu produto antes de vender. Esse é o mínimo produto viável. Sim. Tu tem algo que é viável, porque é por óbvio, tu só tem um produto se ele é viável, tu não vai conseguir vender estricnina como pão. Não, São coisas que não casam, né? Então, tu tem que ter o mínimo produto viável para fazer funcionar o teu negócio. E depois fazer teste antes de botar para vender. Exatamente. E o terceiro, aí entra nós na jogada para dar a devida assistência antes de botar a coisa Isso, é ter para comprometimento. vender, né? Ter comprometimento. Se tu não se comprometer, nada flui. Porque um dos problemas com startups, assim como qualquer área da tua vida, é tu dizer que tu vai trabalhar com aquilo que tu sonha, né? Que tu ama. Tu ama trabalhar, ou tu ama fazer aquilo, ou aquilo é o teu sonho. O sonho é uma coisa muito lúdica. Nós sabemos disso, que às vezes ele é palpável, às vezes não é palpável. Então, o que tu precisa construir para aquilo que tu ama realmente se tornar uma vocação tua? Tu construir capital de carreira. Tu se tornar muito bom naquilo lá. Bom até o ponto de que tu não vai poder ser ignorado. Então, se tu és muito bom numa coisa, tu vai amar aquilo que tu faz. Então, se o empreendedor, o sonho dele é montar um sistema, se ele souber tudo o que é um sistema, se ele souber todos os códigos, se ele souber como que aquilo se aplica ao mercado, como ele deixa de ser aplicado, ele vai ser uma pessoa que, no mínimo, só não vai conseguir vender se realmente lá onde que ele for vender o sistema não tem internet ou não tem computador. Porque se tu és um cara que constrói autoridade sobre um determinado tema e tu tem esse capital de carreira para mostrar, olha, essa é a minha trajetória. É impossível tu não conseguir vender. Bacana, cara. Gostei, tá? Gostei, bacana. Isso deixa a gente inspirado, tá? Sobretudo, e há exatamente 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando a gente contratou o previdenciarista, eu dizia para uma moça que na época trabalhava com nós, a Suelen. Suelen, a gente tem que criar um sistema que nem o previdenciarista e usar para nós e dar para outros advogados usar para ver se funciona e depois vender. Então, tipo, é uma startup, meu. Era uma startup. Só que, assim, tem vários sistemas no mercado. A gente fez o teste, não achamos muito interessante, que é o previdenciarista. Ela não foi para nós, pode ser para outras pessoas útil, mas para nós não foi. Ainda temos, mas não para captação de cliente. Ainda temos para usar, por exemplo, o modelo de peça e também cálculo que disponibiliza lá o previdenciarista, mas não para captação de cliente. O Jus Brasil eu acho caro para captação de cliente. E daí mais barato gastar no tráfego pago das redes sociais e no Google Ads do que gastar no Jus Brasil, nos cálculos que a gente fez, né? Falta ainda um sistema bacana. E há 2, 3 anos atrás estava adormecida essa ideia, e conversando contigo agora, a ideia veio de novo aí à tona para dar uma analisada, tá? E verificar algo. Meu elogio é a tua coragem de abrir a tua startup, tá? Sim. Bacana, tá? Isso certamente, digo sem medo de errar, que te dá autoridade quando tu vai abordar a venda com alguém sobre esse serviço jurídico. E a prospecção de clientes, né? Como o doutor comentou, do Edge, do Meta, né? Tu tem várias formas de prospectar. Uma das formas, como eu comecei a conversar lá no início, é o olho a olho. Então, para mim que advogo para startups, um dos grandes desafios é eu estar onde tem muita startup. No Brasil, estamos entre os 10 maiores países com o número de startups, né? Tá, caraca, meu. Então, tá onde que tem esses eventos, né? Que tu tá fisicamente no local, tu vai ver tanto como está se desenvolvendo o ecossistema de inovação dessas empresas, como elas estão se desenvolvendo, e também as soluções que elas estão oferecendo ao mercado.
Então, ano passado eu tive no Rio de Janeiro, foi em outubro, Cara, salvo tu me engano. inspira quando tu fala essas viagens que tu faz, tá? Isso. A hora que surgiu uma outra, passa o feedback para nós. Vamos, Quero fazer questão de fazer uma visita, até porque tenho interesse em criar uma. com certeza. Não agora, porque a gente tem outros planos, mas para o futuro a ideia é criar. Já era antes, foi adormeceu, veio aí à tona de novo. E quem sabe aí a gente abraça aí de uma maneira conjunta alguma coisa, já que a startup tem essa ideia de compartilhar. Algo que para mim é uma quebra de paradigma que tenho que quebrar ainda, né? Essa questão aí da sociedade jurídica, né? Para fins de ter divisão com sócios efetivamente feitos de uma maneira ali conjunta e juridicamente, né? Isso é legal, cara. E só para entender a importância do estar presencialmente, então eu fui para o Rio de Janeiro, participei da feira, foi uma semana que eu fiquei lá, e várias empresas como Petrobras, Eletrobras, todo mundo estava lá de olho nas startups. Então tinha startup voltada ao mercado imobiliário, mercado ambiental, placa solar, gestão de resíduos, tudo que tu imaginar tinha startup, oferecendo soluções diversas. E eu conheci essa empresa que eu advogo hoje, lá no Rio de Janeiro, os caras estavam participando de um stand, então conversei com eles, né, trocamos figurinhas ali em outubro. Em novembro eles falaram, olha, Matheus, vai ter um evento aqui em Caxias do Sul, que são de Caxias do Sul, lá do Rio Grande do Sul. Vai ter um evento aqui em Caxias do Sul, tu queres participar? Fui para Caxias do Sul e fechamos o contrato lá. Cara, então, que massa! Então, chegou a me arrepiar, mano. Que contato topzera. lá do Rio de Janeiro para fechar o contrato em Caxias do Sul. Networking. Então, toda nessa movimentação. Mano. Que massa, hein? E a importância de tu estar presencialmente. Então, até já deixo um convite para o doutor, e o doutor pode ficar aguardando o que vai ter. Nós estamos no movimento lá em Tijucas, que é o projeto LI Ativa. Então, nós estamos ativando o primeiro ecossistema local de inovação de Tijucas. Então, vai estar nos primeiros passos, vai ter o evento de apresentação do projeto. O que é exatamente? É um ecossistema de inovação. Então, nós vamos criar o ambiente para que empresas que sejam voltadas para a tecnologia, para a inovação no mercado de consumo possam se desenvolver e encontrem um lugar para chamar de seu. Encontrem um suporte e pessoas que vão estar ajudando. Então, contamos aí com o fomento de Porto Belo, grandes empresas de Lis, todo mundo que está de olho já no ecossistema de inovação de Tijucas e que com certeza vai crescer. Projeto LI Ativa. Está sendo desenvolvido pelo Sebrae junto com o município de Tijucas. Apenas 3 cidades do Brasil foram contempladas com esse projeto, né, que é Tijucas, uma cidade de Goiás e uma cidade do Pernambuco. E aqui em Santa Catarina o Sebrae tá junto conosco ali para desenvolver. Eu vou te dizer, tá? Santa Catarina faz história, Tijucas faz história, São João Batista faz história também. Eu lembro que no ano de 2022, se não me falha a memória, tivemos a situação de um projeto, né? Uma legislação criada, né? Que permitiu que deficientes que recebem o benefício LOAS, que eles possam entrar no mercado de trabalho sem perder o benefício LOAS. Já ouviu falar sobre o benefício LOAS? Já. Isso, o benefício LOAS, ele tinha uma condição. Trabalhou, teve remuneração, perdeu. E daí isso criava uma barreira para aquele que era deficiente, que recebia um salário mínimo LOAS, de entrar no mercado de trabalho para se ressocializar, né? Deu o que o INSS veio, né? Posteriormente, a situação de uma legislação, olha, permitir sim que o beneficiário que é deficiente, que recebe o LOAS, que ele entre no mercado de trabalho, fique recebendo mais 50%. Para permitir que ele consiga realmente se efetivar no mercado de trabalho e depois de efetivamente, durante um período de 2 anos, daí ele fica recebendo o salário só e daí deixa de receber o LOAS. Mas qual que era a ideia primária? Trabalhou, carteira assinada, perdeu. E detalhe, o primeiro beneficiário de LOAS que entrou nesse programa para receber a situação de 50% e poder trabalhar recebendo a remuneração sem perder o benefício, foi aqui em São João Batista. Então, essas ideias, né, que tu traz aqui no sentido de Tijucas, isso que eu falo aqui de São João, coloca São João Batista, coloca Tijucas no mapa, meu. Como exemplo. Então, muito cidades pujantes, tá? Vou te dizer que
Sou muito grato a São João Batista, muito grato a Tijuca. Estamos fazendo aniversário de 2 anos já lá com o escritório. Inclusive, quero deixar aqui registrado a situação de um discurso. A partir, possivelmente, do mês de março, estaremos aqui mudando o endereço do podcast. Hoje estamos aqui na frente do hospital em São João Batista. Vamos mudar a estrutura para frente do fórum, ali em Tijucas, para facilitar principalmente, né, a situação do acesso, né, das pessoas que estão aqui em São José, estão em Floripa, estão em Balneário Camboriú, para participar aí da situação desse bate-papo aqui no podcast. Penso que vai ser de grande valia, vai facilitar a situação, né, da galera aí vir e trocar uma ideia, né. Mas seguindo ali o nosso bate-papo, nós gostamos de bater um papo, tá? Já passou de 1 hora, tá, doutor Matheus? Tranquilo, quando a conversa é boa, o tempo voa, né? Ô, doutor Matheus, e nesse contexto da startup, se tu puder trocar uma ideia aí, e é uma indagação que veio de uma maneira um pouco reiterada ali, qual a relevância do nome da startup aí nesse procedimento aí de a gente fazer, realizar, todo esse procedimento vem explicando para nós? Qual a importância do nome da startup nesse contexto? Sim, nada cresce sem ter um nome, né? Nenhuma ideia se sustenta se ela não parar em pé. Isso é meio óbvio. Então, nenhuma empresa e nenhuma startup que vai operar frente ao mercado de consumo pode se dar o capricho de não valorizar a sua marca. Todos nós sabemos que marca, branding, conceito é algo muito comentado no mercado de consumo, até mesmo para nós advogados, né? Como é bom nós termos a nossa marca, o nosso nome, né? E a marca para as startups nada mais é que a identidade que ela vai oferecer ao mercado de consumo. Então, tem o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, onde que tu pode entrar lá e registrar a tua marca. Desde que você consiga ser um autodidata, né? Se é um empreendedor muito autodidata, tu consegue ler o manual de marcas e registrar você mesmo, ou você pode encontrar um profissional da sua confiança que seja especialista em registro para registrar o seu nome ou até mesmo a sua logo no instituto, para que quando você for operar frente ao mercado de consumo, você tenha exclusividade sobre o nome. Então, vamos supor que o nome McDonald's, por exemplo. Se o nome McDonald's existisse outras 5 ou 6 empresas com o mesmo nome, o McDonald's não seria tão exclusivo assim, seria? Boa. Se todo mundo tivesse os arcos dourados, se o Burger King também pudesse fazer os arcos dourados do McDonald's, não ia ser só McDonald's, certo? Então, eles detêm a exclusividade sobre a marca. Marca McDonald's só eles podem ter no Brasil e também no mundo, né? Então, dentro da indústria alimentícia, né? Porque quando a gente fala em registro de marcas, e aí é algo que eu falo muito no meu perfil do Instagram com propriedade, né? Com muito estudo, claro. E já fiz diversos registros de marcas. Nosso escritório é conhecido também por fazer diversos registros de marcas de empresas famosas aqui da região. Então, nós pegamos, registramos e garantimos que a pessoa tenha uma identidade. Nós sempre vamos lá pegar, vamos olhar qual o segmento da empresa, se já existe outra empresa com o nome registrado, se existe, se está dentro da mesma territorialidade, né? Se está aqui em Santa Catarina, se não está, para que nós conseguimos, com sucesso, deixar que essa empresa tenha uma identidade. Então, assim como uma startup, como uma empresa, registrar a sua marca, garantir esse nome, é de suma importância. Porque uma startup, ela busca ser, vamos recapitular lá desde o começo, disruptiva, né? Escalável e repetível. Só que se tu não tiver um nome, tu nunca vai conseguir fazer isso. Se a Nubank não tivesse o nome Nubank, ela não seria tão conhecida. Ou se ela tivesse o nome, mas não registrasse, alguém registrasse antes, ou ela ia ter que gastar uma grana federal para comprar o registro da outra pessoa, ou ela ia ter que parar de usar o nome. Só um caso bem famoso que aconteceu e que foi amplamente divulgado na mídia foi o caso das patroas. Acho que era Maiara e Maraísa, que eram 2 cantoras que tinham esse nome As Patroas e elas tiveram que indenizar uma pessoa que já tinha As Patroas registrado. Caraca. Então, gerou ali um embate. Então, quando tu tem um nome que já está registrado, tem que tomar muito cuidado, né? E aí, startup mais ainda, porque já começa com dinheiro curto, né? De verificar se existe o nome registrado ou não, para que tu não tenha nenhum problema futuro. E ser condenado a indenizar e até mesmo perder todo o investimento que tu fez em marketing, em envelopamento de escritório, em placa. E é tudo um cuidado que tu tem que tomar. Boas indagações que tu faz e que às vezes a gente deixa passar em branco, né, Matheus? E é o coração. Isso me fez até pensar num produto para vender, né?
Hoje a gente ainda não vende essa situação aqui no escritório, em que pese ter um setor de direito civil. Atuamos mais forte no direito civil, no contexto do direito de família e acidentário. Não fazemos essa parte do direito, mas é uma ideia de se patrocinar, né? Cria força, tem demanda e daqui a pouco até pensar numa parceria, né? Se a gente não dá conta de fazer com vocês aí que já trabalham um bom tempo na área, né? É porque o que acontece? A marca é de longe, para mim, vai ser o mais importante sempre de uma empresa ou de uma startup. Porque se tu não tem a tua marca, tu não tem nada. Tu não tem nada. Em que pese tu possa ir lá e operar, ganhar dinheiro, realmente pode acontecer e nunca tu receber um processo. Pode acontecer. Mas tu não vai ter exclusividade, cara. Tu não vai poder colocar aquele Rzinho em cima da tua logo, porque tem gente, quando tu registra a marca, tem gente que coloca. Não necessariamente é obrigatório, tá? Mas se tu não ter a tua marca registrada, tu não vai ter nada. O Rzinho é de registrado. Tem gente que coloca, tem gente que gosta de colocar, mas não necessariamente tu precisa, né? Mas tem gente que coloca porque é registrado. Bacana. Então, assim que tu registra tua marca, tu pode comercializar com mais segurança, tu não vai ter dor de cabeça, porque quando tu recebe um processo por conta de registro de marca, meu amigo, eu já fiz uma defesa, é fácil. Tensa. Porque a indenização é alta. Sim, porque tem uma repercussão nacional e, na hora, às vezes, mundial, né? Daí, sim, a importância de ser fixado um valor aí elevado, porque atrapalha, né? Atrapalha o detentor da marca, né? Mas, doutor Matheus, cara, bacana te ouvir, tá? Bacana mesmo. Falamos bastante a respeito do direito da startup, né? Que é, às vezes, o que o nosso espectador, ele tá ali na ânsia de ver. Eu quero saber o que é esse trem, como dar grana, como fazer, como a gente desenrolar. Aí, mudando um pouquinho aqui, quebrando o paradigma, né? Normalmente a gente vê aí nos podcasts a galera colocando no início isso, e hoje, de uma maneira a mudar, a gente traz aqui pro final. E fica aí a seguinte indagação para ti, o Dr. Matheus. Cara, se tu puder partilhar aí com nós, cara, por que tu decidiu fazer direito, cara? Recém-formado praticamente? Meu Deus do céu. Eu vou falar como um bom acadêmico de direito que eu fui, nunca foi minha primeira opção. Não foi. Eu queria ser piloto motocross, queria ser jogador de futebol. Então, sem talento para ser jogador de futebol e não tive voz para ser cantor. Então, basicamente, fui estudar, né? A minha primeira opção de faculdade era ser designer de jogos. Gostava muito de jogar jogo eletrônico, então era uma das minhas vontades. O meu pai sonhava que eu fosse engenheiro mecânico para trabalhar com ele na oficina. Por óbvio, não consegui, não gostei de seguir o caminho. Até cheguei a trabalhar com ele, mas engenharia nunca foi meu forte. Geralmente quem faz direito quer escapar das contas. Nunca escapa, tá? Se você está começando a faculdade, você não vai escapar dos cálculos. E então, o que aflorou o meu desejo por fazer direito foi que eu sempre fui uma pessoa que fui muito entusiasta da política. Gosto muito da política, então sempre gostei de debater, de conversar e de viver política. Minha família é muito envolvida, né, nas questões políticas. Sim. E teve a oportunidade, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, finalizando ali, de ter um programa que a minha escola foi escolhida, que era o programa Jovem Parlamentar. E ali, os meus amigos começaram, tu devia ir, não sei o quê, apresenta um projeto e bota o teu nome para ser candidato. Então, o que acontece? Os alunos ali da escola tinham que criar um produto, criar um projeto de lei e apresentar para os demais alunos. E assim que tu apresentasse, depois ia ter a votação e eles iam escolher os que eles mais gostaram. Então, na época, o meu projeto, se foi em 2016, era criar uma bolsa universitária para quem jogava jogos eletrônicos, já que era uma coisa que eu gostava. Bacana. Então, quem jogava jogos eletrônicos pudesse ter um acesso à universidade, que já tem, né? Tem aqui no Brasil, não é muito fomentado, mas fora do Brasil é bem comum. Assim como tu tem bolsa se tu joga futebol americano ou basquete, tem para quem joga jogos eletrônicos. Então, esse era um pouco do meu projeto. Depois acabei dando uma pivotada, mudando o objetivo dele, que também era para atender as escolas que tinham déficit de computadores em suas estruturas, né? Então, era chegar o computador nessas localidades mais isoladas, assim como também a internet. Então, era um projeto bem legal. Apresentei, fui o deputado mais votado na época. Então, criamos uma comissão, fomos representar aqui a região da Grande Florianópolis, e assim como outras regiões do estado de Santa Catarina, e ficamos uma semana na Assembleia Legislativa. Caraca, e ali que bacana. Começou esse contato com os deputados e tudo mais. Eu comecei a gostar de direito, que eu queria ser assessor legislativo.
E aí fui vendo, entrei no direito. Quando eu entrei depois do primeiro, segundo semestre, eu já queria ser delegado da Polícia Federal, até chegar no último ano que eu decidi ser advogado. Quando eu fiz a prova da OAB, acabei passando. E aí eu disse, não, vou advogar. Aí depois mesmo que entrou as startups na minha vida, aí hoje em dia eu quero advogar. Mas tu não tá no direito, ia ser uma perda gigante para nós. Certamente a polícia também ia ganhar, né? Mas aí ia ser uma perda gigantesca, porque tu se mostra aí. Tem um jargão popular aqui de São João que a galera fala, tu é um monstro. Pô, é bacana aí te ouvir, cara. Registrado um elogio verdadeiro, tá? Se o cara não é bom, a gente fica quieto. Mas se o cara é bom, o cara tem que falar que é bom. E é fera, tá? Massa, tá? Te ouvir. E, ô, brother, se tu me permite, contem um pouquinho da tua trajetória, cara. Como é que tá sendo aí, quanto tempo exatamente tá advogando? E se me permite já dizer onde é que exatamente é o teu escritório ali em Tijucas, o endereço certinho. Então, hoje o nosso escritório está localizado na Avenida Hercílio Luz, tá em cima do prédio do Tabelionato, do Teor Café, então é uma localização bem famosa de Tijucas. Cara, não tem errado, fui no café ali várias vezes. Caro as coisas aqui no café. É o aeroporto. Meu Deus, não, é aeroporto mesmo. Não, mas hoje nós estamos localizados ali, estamos em mudança, vamos para uma sede muito maior, né, na Avenida Bairro Filho, que é o coração de Tijucas, né? Sim. Então nós vamos montar uma sede. Aonde exatamente ali? Do lado do Coque Pequeno, no Centro Comercial Percy Reis. Aquele da esquina grandão? Isso. Pô, então, animal, meu. O nosso escritório está se mudando para lá. Nós viemos aí com uma estrutura bem diferente. Sim. Então, Curiosamente, eu tava vendo sala para alugar lá. E até o valor do aluguel, 3.500. Sério, só que daí acabou surgindo ali outros planos. Vamos aí com o podcast para frente do fórum. Mas cheguei a até pegar o número, mas não cheguei ali a entrar em contato. Mas umas salas bonitas, tá? Umas salas bonitas. Vamos pro primeiro andar daí? Térreo? No segundo andar. Mas você... Não, deixar aqui registrado de uma maneira a reiterar o que eu falava nos bastidores. Eu já dizia nos bastidores que vocês são quebradores de paradigma. Porque está no segundo andar, pro advogado, para a advocacia, ainda existe esse temor. Cara, mas no segundo andar, cara, não tem que ser no primeiro andar, fácil acesso, visibilidade, etc. E como a advocacia está evoluindo, né, cara? Sim. Está evoluindo aqui para a nossa região, São João Batista, aqui nossa região, Tijucas, se criando a ideia de que realmente não importa o lugar, o que importa é fazer bem feito mesmo. Um dos nossos objetivos é criar um ambiente que o cliente se sinta mais confortável, né? Então, levar para o segundo andar é tu levar um cliente para um ambiente mais... dar uma ideia de mais separado, né? Às vezes não necessariamente mas levar esse cliente para o segundo andar, criar um ambiente aconchegante, nós podemos receber, porque até fica aqui um conselho para os demais advogados, às vezes não é só vender. Às vezes o cliente não quer só isso. Às vezes o cliente quer uma pessoa para conversar. Eu brinco, né? E até uma coisa que eu aprendi isso no escritório, geralmente nós somos mais psicólogos do que advogados, né? Então, senta com o cliente. Eu ouso dizer que qualquer psicólogo pode ser advogado. Mas, cara, nem todo advogado às vezes consegue advogar. Porque não tem aquela pitadinha do psicólogo. Porque tem que entender mais de relações humanas do que do próprio direito para advogar, cara. Às vezes o cliente ele só quer uma conversa, ele quer ser bem recebido, ele quer ser bem tratado. Porque quando o advogado já é algo muito difícil, já é um pouco, vamos botar que é um pouco mal visto na sociedade, porque tu só vai quando tu tem problema. Sim, mas tá quebrando o paradigma, né? Isso, Aos pouquinhos, né? Exatamente isso que nós buscamos. O advogado não é só quando tu tem um problema, tu pode prevenir um problema se tu tiver um corpo jurídico eficiente. Boa. Certo? Então, se tu recebe esse teu cliente, tu mostra que tu não é só uma pessoa que está ali para tirar o dinheiro dela em questão de um problema, a pessoa vai se sentir confortável. Às vezes, tu chama lá, vamos tomar um café, vamos comer uma cuca. Nós temos lá em Tijucas muita cuquinha. Sim. Vamos comer uma cuquinha, chega aqui no nosso escritório, todo mundo é bem-vindo. Quem quiser, só manda uma mensagem, pode mandar um direct. Sim. Vamos lá no escritório, tomamos um café, conversamos, porque esse é o ambiente mais propício a tu difundir a advocacia. A advocacia não é só ganhar dinheiro ou só resolver problema. Tem a relação humana no meio. Boa. Cara, legal ouvir isso. Isso alegra demais o coração, tá, mano? Show. E, brother, nesse contexto das startups,
tem uma história aí bacana de que tu poderia compartilhar com nós e de algum cliente ou mesmo tu aí relacionado a startup, que essas histórias verídicas, as histórias legais, cara, impulsionam as pessoas a dizer assim, cara, que história massa, isso. Cara, se nessa história esse cara conseguiu, mano, eu vou tentar, eu vou conseguir também. Sempre tem um caso Um para case, chamar né? de seu, né? E eu sempre costumo dizer que o melhor caso ainda está por vir. Eu nunca peguei o melhor caso da minha vida, ele sempre Aham. vai estar por vir, Sim. né? Mas tem um caso que eu acho bem interessante, que é uma empresa que recentemente entrou na nossa carteira de cliente, que os caras começaram assim de maneira muito louvável. Eram 3 pessoas que eram trabalhadores braçais, Sim. que resolveram montar uma startup e hoje estão, assim, voando. Pô, que massa. Voando mesmo. Então, são 3 pessoas que realmente entendem o porquê de trabalhar, como trabalhar e como fazer dar certo. Que é com muita energia e com muita disposição. São 3 rapazes novos, né, que vieram, eram mecânicos, Sim. né? Aham. E hoje estão aí muito bem já. E já se encaminhando aí, um tempinho bacana, troca de ideia, massa, tá? Ô, Matheus. E se me permite aí uma pergunta aí pra gente fechar com chave de ouro. Tem aí a situação de mais umas 5 ou 6 perguntas aí, mas pra gente não deixar aí muito extenso a situação do nosso bate-papo, né? Lá até para a situação do Instagram, lá não ficar uma situação muito pesada para a galera que nos acompanha olhar, fica a seguinte indagação. Ô, Matheus, qual o maior desafio que tu enfrentou aí ao longo da tua trajetória como operador do direito? Ou qual o maior desafio, diria aí, para essa advocacia jovem, né? E daí nos colocamos tu aí exatamente nesse centro, né? Então, um dos maiores desafios para todo advogado quando começa, quando está dando os primeiros passos, mas eu vou puxar um pouquinho, não é vitimizar, mas buscar um pouquinho o lado da idade. Quando tu começa tão cedo como eu comecei uma faculdade com 16 anos, me tornei advogado com 22. Então, tu sai, tu é muito novo. Então, as pessoas, principalmente cidades pequenas, como é São João Batista, Canelinha, Tijucas, né, pequenas que a gente diz que são aquelas pessoas que todo mundo conhece, todo mundo, né? Sim. Tem um pouco de desconfiança quanto à tua capacidade. Porque, olha, não, tu é muito novo. Até ontem era o Matheus que estava jogando bola ali na rua, ou o Matheus que estava jogando bola lá no ginásio, ou o Matheus que está lá, às vezes, jogando uma sinuca, tomando uma cervejinha. Então, tem muito esse problema de tu desmistificar e separar um pouquinho a imagem da pessoa do profissional. Sim. Tu tem que aliar uma na outra. Mas o profissional, tu tem que mostrar que tu tem capacidade para atender essas pessoas. Então, um dos grandes desafios foi superar esse paradigma da idade, né? Se tu ser muito novo, tu não tem capacidade. Então, com 22 eu estava advogando, já estava fazendo audiência, com 22 eu já fiz a minha primeira sustentação no Tribunal de Justiça. Caraca, Matheus. Então, Pô, doutor, hein? começamos a todo vapor e mostrando, né, em um desafio, quando tu quer mostrar que tu realmente é bom numa coisa, tu tem que se tornar gabaritado para tanto, né? Então, fui estudar, fui buscar me especializar e mostrar que realmente eu posso atender as demandas. E a cereja do bolo veio quando pessoas que me viram crescer foram contratar meus serviços. Não por me conhecer, mas pela minha capacidade. Então, esse é um ponto, um dos maiores desafios que ainda continuo enfrentando, desmistificar essa questão de que advogado novo não tem capacidade, porque tem sim. Tem advogado aí que tem 1 ano de carreira que é muito mais capacitado que advogado que tem 20 anos. Sim, Isso a até gente sabe. porque tem que ter a ousadia de tu não só acordar cedo e dormir tarde, mas estudar muito. E às vezes a pessoa não quer se dar o trabalho de estudar muito. E quando eu digo estudar, não é só estudar as leis, é estudar atendimento, é estudar o modo contemporâneo da advocacia ser, é estudar várias situações que não é necessariamente a legislação. E aí é onde vem essa galera nova, principalmente a tua geração, né, doutor Matheus, para quebrar esses paradigmas que, como tu bem pontuou, estão aí sendo superados, né, dia a dia. Lhe dizer, doutor Matheus, tem aí minha admiração, tá? Eu vou te dizer nada
que tu pense como negativo, mas conversando contigo pela situação do Instagram, conversando contigo pelo WhatsApp, ouvindo os teus áudios e conversando aqui pessoalmente, eu diria, o cara tem uns 5 anos de advogado, deve ter quase 30 anos. Pela aparência, é claro, menos, mas pela forma de se portar e atitude não demonstra isso. Demonstra ser uma pessoa grande de experiência realmente, tá? Então, não é à toa aí que as pessoas que antes te viu aí enquanto uma pessoa que jogava bola te contrataram, é porque realmente esbanja aí capacidade técnica, cara. Pô, bacana te ouvir, doutor Matheus. E uma coisa que os jovens advogados têm que ter em mente é que quando chega no mercado tem que chegar com sangue no olho. Não. É tu ter sangue no olho de trabalhar, sangue no olho de se desenvolver, de estudar. Isso sim. Tu ter aquele sangue no olho, aquela vontade de vencer. Sim. Né? Porque a gente sabe que o mercado é competitivo e é nivelado por cima. Né? Então, tu tem que ter a vontade não só se desenvolver, como o doutor falou, não só se desenvolver juridicamente. Não, acho que juridicamente até o segundo momento, tá? Mas primeiro, relações interpessoais, desenvolvimento pessoal. Isso. Curiosamente, se me permite o gancho, né? Semana passada teve o doutor Guilherme aqui, veio de Curitiba, a gente bateu um papo muito bacana a respeito de alguns temas empresariais específicos, precatórios, dentre outras situações. Nem sabia que existia o mercado de precatórios. Cada coisa que o direito tem, né, o cara nem... Tem startup que vende precatório. Isso, olha só, cara, não tinha abordado ainda o tema, muito bacana o diálogo com ele. E a gente terminou o diálogo ele dizendo a seguinte frase, que o grande desafio do advogado contemporâneo e da velha guarda é entender que tem que entender mais de pessoas do que direito. E daí, curiosamente, de noite, eu via um vídeo, né, um corte do Dr. Nelson Williams, que dizia a mesma coisa. O grande desafio da advocacia é entender que tem que entender mais de pessoas. Aí tá. Exatamente isso. Tem que desenvolver a tua relação interpessoal. Sem pessoas não é possível fazer nada, né? Então, venha com sangue no olho, venha com vontade de vencer, vontade de prestar o melhor serviço que tu puder e principalmente a vontade de ser um ser humano bom. Bacana. De se desenvolver pessoalmente, de te oferecer para o mercado não só uma solução, mas uma solução eficaz. Porque vender solução é muito fácil, mas às vezes aquela solução não é cabível e não é eficaz ao caso. Venda uma solução eficaz. O teu cliente é a melhor propaganda que vai existir. Porque para ti ganhar um cliente é muito difícil, mas para ti perder 10 é assim. É um estralar de dedos. É um estralar de dedos. Sim. Doutor Matheus, diálogo bacana, tá? Produtivo. Confesso a ti, saio desse nosso bate-papo querendo abrir uma startup. Não, isso é verdade. E pode me procurar. Claro, com certeza. E vai estar a situação do teu número aqui e vai ser o primeiro aí a gente contatar, porque é algo que a gente já queria no passado, agora trocando uma ideia contigo, aflorou e nos próximos meses aí vamos desenvolver essa situação de uma maneira prática, porque o nosso dia a dia enquanto advogado precisa dessas ferramentas, tá? Eu penso que é imprescindível a gente ter. Tem muitas no mercado, mas não custa nada a gente trazer algo de uma maneira a inovar, permitindo, né, um serviço talvez com um diferencial que ainda não exista para aí melhorar o nosso dia a dia enquanto operador de direitos, tá? Meu agradecimento por ter aceito o convite, tá? Se me permite, dar um oizinho naquela câmera ali, dizer aí onde é que... colocar as tuas redes sociais, né? Reiterar onde é que é o teu escritório, dizer a tua especialidade para ficar aí registrado aqui na situação do nosso bate-papo. Tá bom. Primeiramente, eu gostaria de novamente agradecer o espaço concedido aqui pelo teu escritório, pelo teu podcast, parabenizar essa tua iniciativa, como eu falei, é um ambiente muito legal, tu estás, assim, olha, causando um efeito muito positivo no nosso mercado. Obrigado, principalmente em questão dos profissionais estarem fazendo esse networking, conversando sobre assuntos diversos, isso é muito enriquecedor, tanto para quem participa, como para quem assiste. Eu acredito que o teu primeiro podcast foi com o Dr. Marcelo. Primeiro. E eu assisti. Então, muito obrigado. Muito obrigado por falar sobre startup. Sim. Tá? Que é um mercado, sensacional e precisa ser mais difundido.
é muito pouco conversado sobre direito para startups. Existe muita dúvida que cerca. Então, é muito bom. Aqui nós falamos muito por cima do que realmente é o direito para as startups. Existe muita coisa mais a fundo. Então, quem quiser até mesmo conversar sobre startups, conversar sobre o direito para as startups, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, Matheus Gomes Andzejewski, que é um pouquinho difícil, ANDRZEJEWSKI, _ ADV. Pode me procurar lá nas minhas redes. Tem o meu WhatsApp lá também, então pode entrar em contato e vamos trocar uma ideia. Desculpa. Pode ficar à O vontade. nosso escritório hoje está localizado na Avenida Ercílio Luz, está em cima do prédio do Tabelionato e do Teor Café. E quem quiser passar lá para tomar um cafezinho, comer uma cuquinha, só entrar em contato que também é muito bem-vindo, tá? A porta do escritório está sempre aberta. Já faço convite para o doutor. Mas eu vou lá. Eu vou lá fazer uma visita. Fica aí a situação do registro para você ir lá também. Então, se tiver dúvida sobre qual é a rede social e qual o Instagram do Dr. Matheus, não tem errada, vai lá nos meus seguidores, vai lá nas pessoas que eu estou seguindo, vai lá. Eu sigo o Dr. Matheus, sigo lá as empresas aí que ele tem. Vamos aí embora, todo mundo se ajudar, né? Tema bacana. E fica aqui a seguinte indagação. Olha aqui bem no meu olho, hein? Se tu tá no final da gravação desse podcast aqui no YouTube, foi lá e pá! Lá no final, seu malandro. Só malandro. Então, galera, um diálogo bacana hoje a respeito de startups. Diálogo enriquecedor, tá? Enriquecedor realmente, que eu tenho certeza, se você gosta do tema, vai ser de grande valia para ti. Então, não deixa de olhar. Não deixa de olhar, se não tiver tempo de olhar todo aqui a situação da gravação de hoje, ver a situação dos cortes que vão estar aqui no YouTube também. E, principalmente, não deixa de fazer o seguinte, de se inscrever. Não deixa de curtir, porque quando você curte aqui a situação do vídeo, quando você se inscreve aqui no canal, o YouTube entende que o nosso conteúdo é de valor. E daí mostra para mais pessoas. E quando ele mostra para mais pessoas, o Matheus aparece, eu apareço mais e principalmente a gente faz o que é o objetivo de toda essa estrutura, que é compartilharmos conhecimento para nós evoluirmos juntos. Você, eu, Dr. Matheus, Thay, que está aqui nos ajuda, Leonardo, que está aqui, que nos ajuda, toda a equipe Moraes de Advocacia e seus respectivos convidados com um único objetivo, tão e somente. Todos nós evoluirmos. Beleza? Um abraço do Moraes e aí até a próxima gravação. Valeu!